Olá, meus amigos, eu sou Gustavo Falsin, sou diretor de administração fiduciária aqui da América Private Equity, uma empresa voltada para a administração fiduciária de fundos de participações. Estou hoje aqui com meu amigo, colega de trabalho aqui, Francisco Timoni, do Leite Tosto Advogados, nosso primeiro episódio aqui do mercado de fundos estruturados do Brasil. Separamos aqui a tarde de hoje para entrevistar o Dr. Francisco Timoni, sócio do Leite Tosto Advogados, tem uma trajetória também incrível que eu já o conheço desde tempos áureos também de BRL, né? Um tempo aí, para brincar, tem quase 10 anos aí, pelo menos, de comunicação, e hoje é um prazer dividir aqui a sala com ele para a gente bater papo de uma forma bem leve sobre mercado, sobre temas atuais, tanto de legislação, de tributação, como de mudanças, né, na forma aí de trabalhar com fundo de investimento, aí como sócio da área de mercado de capitais do Leite Tosto. Timoni, deixar aí o espaço para ti, para falar um pouquinho aí da trajetória antes de a gente começar com os nossos assuntos. Obrigado pelo convite. Como você falou, eu sou sócio do Leite Tosto Advogados, um escritório com quase 35 anos de história, full service, abrangendo todas as áreas do direito, contencioso, consultivo, e eu me juntei há pouco tempo para comandar e tocar a área de mercado de capitais e fundos de investimento, depois de mais de 15 anos aí de experiência nesse mercado, passando por gestoras, administradoras, outros escritórios, enfim. Prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre fundos, né, sobre FIPS, que acho que é um veículo que, dos afetados aí recentemente pelas novas normas, um dos menos afetados, um dos mais desafiadores, apesar de todo mundo achar que é um fundo simples, mas com muitas oportunidades, né? Vai ser bacana essa conversa. E pegar esses últimos anos, Timoni, o que a gente tem visto muito, né? A gente tem quase que um recorde de mudança de instrução CVM para resoluções, tem mudança no código da Anbima, tem mudanças em fundo imobiliário, a criação de FIAGRO, teve tanta coisa que aconteceu, parar para pensar de 3 anos para cá, dá para a gente falar que mudou 100% da norma de fundo, ela pelo menos foi atualizada, que era uma coisa que estava devendo, mas a gente também teve mudanças nos aspectos tributários, aí exemplo, IOF numa aplicação em FDIC, que era uma coisa que, cara, ninguém no mercado esperaria um movimento desse, de tributação desse tipo. A mudança do Come Cotas de fundo também, que também é recente, e agora a gente tem esse movimento de tributação de dividendos. Aí, passando para vocês, aí, como que tem sido a demanda, como que tem chegado para vocês dos mais diversos players, e aí acho que entram tanto administradores como gestores também, né? Buscando vocês para falar, cara, o que eu faço com tudo isso aqui que mudou? Como que eu reduzo o impacto disso? Como que esse pessoal chegou? Chegou mais preparado, ou tendo alguma ideia e pedindo uma opinião? Estava, de fato, querendo que você tirasse uma solução, assim, dentro de do entrelinhas ali da lei? Como que foi essa abordagem para você? Que acho que choveu ligação, né? Não tenho dúvida disso, que esse período todo choveu ligação. É verdade. Como que você sentiu o preparo do mercado para esses impactos? Que alguns deles eram um pouquinho mais anunciados, que eram mais faseados, por exemplo, da Resolução 75 como um todo, que tinha prazos de adaptação, e tinha algum, não que fosse o ideal, mas tinha um tempo para você refletir sobre. Também queria que você falasse disso, o pessoal deixou muito para a última hora para te acionar o escritório como um todo. E a parte tributária, como que foi a reação do pessoal na busca aí por informação com vocês? Primeiro que esse é um mercado, na verdade, que está em constante mutação, né? A cada um ciclo aí de 5 a 7 anos a gente tem mudanças regulatórias consideráveis, né? Nem sempre em todas as tipologias de fundo, mas a CVM sempre busca modernizar a norma, e ela já vem fazendo isso há pelo menos 10 anos, né? A gente passou aí, se parar para pensar, 2 grandes mudanças regulatórias de fundos, né? A 555 e agora a 175, que reformulou por completo a estrutura dos fundos de investimento, não só a estrutura de regulatório, de regulamento dele, mas a estrutura de você pensar no fundo como um veículo de investimento e não só um veículo de ocultação patrimonial, qualquer coisa do tipo. E isso muito em linha com o próprio CMN e o próprio Banco Central, que vem tentando de alguma forma regular melhor esse mercado, né? Lembrando que o nosso mercado de capitais ele tentou ser uma cópia do mercado de capitais americano, mas muito adaptado à nossa realidade. Eu ouso até dizer que eu acho que o nosso mercado de capitais é até mais evoluído que o mercado norte-americano no sentido regulatório da coisa. Obviamente não de volume financeiro, porque o mercado americano desproporcional. Desproporcional, acho que em qualquer mercado, Sim. Não só no nosso, né? Então, essa última mudança que a gente teve, muito recente, né, dessa questão da entidade de investimento,
ela chocou um pouco o mercado nessa questão da adaptação de o que vai ser, o que não vai ser, com a introdução do Come Cotas, mas não é algo novo. A CVM preparou esse terreno em 2016, quando ela criou a regulamentação específica de FIP, tentando modernizar, e já colocando esse conceito de entidade de investimento e não entidade de investimento. Que para muitos não servia para nada, né? Na verdade, ela não servia para nada, de fato, né? Tanto que a CVM fez duas normas, a 578 lá na época, que era para regular os fundos, e a 579, que era para regular a parte contábil e enquadramento como entidade. Mas você ser ou não uma entidade de investimento, em nada alteraria a vida do fundo. Mas já era uma preparação de terreno para a Receita Federal, obviamente, vir e tributar de forma diferente esses fundos. Você acha que já era um sinal, pelo menos para quem estivesse atento, já era pelo menos uma sinalização que, olha, se aqui tem uma diferença no tratamento contábil por um órgão, isso aqui já era a abertura para um passo posterior, já foi de caso pensado de certa forma. Sem dúvida, o que a CVM queria naquele momento, na verdade, era separar o que eram fundos patrimoniais do que eram fundos de mercado, efetivamente, os fundos de private equity, né? Por mais que o mercado separasse isso, não existia uma diferença regulatória. Os dois corriam sobre a mesma norma e a Receita não tinha como tributar isso de forma diferente. Ela não podia colocar uma tributação para um fundo, sendo que o private equity é o mecanismo de fomento do estrangeiro em empresas brasileiras, né? E acho que dos nossos fundos, voltando àquilo que eu estava falando, o FIP é o mais parecido, que o estrangeiro mais reconhece aqui, né? Que é o private equity fund lá para eles. Outros fundos nossos, como o fundo imobiliário, são figuras um pouco mais, vamos dizer, estranhas. Porque o fundo lá fora ele tem um caráter de empresa, né? Aqui não, ele tem o caráter de condomínio. Então são figuras jurídicas diferentes e às vezes para o estrangeiro é muito difícil você explicar. Tanto que quando eu vou explicar para um estrangeiro, geralmente eu falo, o fundo parece mais um trust do que efetivamente uma empresa, tá? Então olhe com essa... E mesmo assim é difícil para o estrangeiro entender como funciona o fundo aqui. E o FIP não, o FIP acaba sendo muito fácil porque eles têm o Private Equity Fund lá fora, por mais que a figura jurídica seja diferente, mas para ele é mais fácil de entender que ele compra outras empresas. E quando você olha a figura do FIP, ele no final do dia, ele funciona quase que como uma holding. Obviamente com uma série de proteções, uma segregação, um embasamento regulatório, um compliance maior, uma governança muito maior, e muitas vezes esse é o objetivo quando você constitui um fundo, né? Não somente eficiência fiscal ou outras coisas. Mas quando o estrangeiro olha isso, ele entende muito bem o que quer. Então essa separação que a CVM tentou colocar lá atrás e não tinha muito efeito prático, hoje a gente vê qual que era a intenção, o terreno que ela preparou. E a gente teve tentativas antes, né, da recente regulamentação que mudou a tributação aí dos fundos entidade ou não entidade no final de 23. A gente teve lá mesmo em 2016, o Temer tentou emplacar uma legislação dessa e acabou não tendo efeito. Guedes também tentou, né, algo Paulo da Guedes tributação também. de dividendos, então não é algo tão político da ocasião, né? Porque é algo bem sendo tentado. Não é, exato. E assim, é algo que todos os governos tentaram, direita, esquerda, porque é um tributo socialmente aceitável, né? Você está tributando um mercado que tinha uma isenção e não necessariamente poderia ou deveria ter aquela isenção. Então todos os governos tentaram de fato, e era muito uma questão de tempo. Acho que o mercado já encarava isso um pouco como uma questão de tempo em acontecer. Então, o fato é que a gente tem isso na mesa hoje e temos que lidar com isso, né? Os desafios estão aí. Acho que os fundos não perderam a sua funcionalidade, os FIPs muito menos. Pelo contrário, o FIP teve uma abertura até bem bacana, com a possibilidade de fazer investimentos a título de mútuo conversível, né? Então, quando você busca um investimento numa empresa, principalmente um seed money, ali, um investidor anjo, você não necessariamente precisa entrar efetivamente como sócio e correr os riscos de sócio. Porque lá fora chama de safe também, né? O pessoal usa muito a estrutura. Primeiro eu vou ver se dá certo, enquanto isso eu sou credor, e se tudo der errado, você fica por R$1, fica por $1. É isso. E eu perdi no máximo isso aqui que eu coloquei. É isso, exatamente. E a gente tem até uma mudança aí que está prevista para o Código Civil, na verdade ainda em discussão, né? Mas que justamente prevê um contrato de mútuo conversível que, em caso de insucesso, ele se converte a zero. Né? Você não precisaria pagar. Vai ficar expresso mesmo. Então é justamente um mútuo para investidores anjo e para a companhia que vai também captar, buscar esse tipo de investimento. Então é um mecanismo que foi criado, que o mercado já usava de certa forma, mas sem a segurança regulatória disso ter, né? Você acha que vai ajudar bastante, por exemplo, aqueles fundos de VC, que tem muito essa questão... o pessoal faz muito FDIC até hoje, com dívida conversível, que se converter, aí a gestora tem um fundo de private equity para tomar aquilo, ou até uma PJ ali que ele indica para, enfim, para desovar o que deu errado. Mas passando isso evoluindo, você acha que o pessoal vai parar de usar outros instrumentos para esse tipo de dívida conversível e de repente concentrar
mas em FIP mesmo, porque acaba, pô, se for converter, já estou na estrutura, se tiver que converter, eu não tenho que gastar com duas, né? E comparativamente com o fundo de crédito, por exemplo, que tem muito mais informação regulatória para se enviar, quando a gente fala de FDIC, a gente tem 3040 do Bacen, a gente tem informes mensais, tem informes periódicos assim, muito mais robustos e com muito mais olho, não só do Banco Central, mas também da CVM, pelo nível informacional, né, que se torna público lá no Fundosnet, etc. Quando a gente vai para o universo do FIP, ele ainda tem essa economia, vamos chamar assim, que ele publica o quadrimestral, comparado com o mensal do FDIC, é muita coisa de custo regulatório, né, para a ponta ali do administrador e custodiante, e até para o gestor, porque se ele está fazendo, às vezes, créditos ali de longo prazo, mútuos conversíveis de longo prazo, o ficar aquele reporte recorrente, revisando as informações que estão sendo prestadas e até a forma como aparece aquela dívida para a empresa, porque via FDIC aparece como endividamento, né, salvo engano, vai lá para o 3040, se alguém consultar se esbacem daquela empresa, é dívida. Né, mesmo que seja conversível. Via FIP, se ele faz ali daí o mútuo conversível, ainda não tem, pelo menos, esse informacional de crédito para FIP. Então, não constaria, para efeito bancário, vamos falar assim, uma dívida tomada ali a mercado. Seria mais com investimento de capitalistas, né, de investidores. Exato. Na verdade, acho que assim, ninguém deveria fazer venture capital via fundo de dívida, né? Acho que não tem muito sentido. Não reclamem comigo, tá? Mas principalmente porque você, a partir do momento que você vai para um fundo de dívida e você estrutura essa dívida, você abre mão de uma governança que o regramento de FIP te dá. Sim. Né? Não é pura e simplesmente, bom, vamos investir e vamos ver se dá certo ou se não dá certo. Você precisa acompanhar, de fato, aquele investimento. Né? Você não está simplesmente colocando dinheiro e deixando correr apostando na tese. Você, de alguma forma, tem que acompanhar e tem que manter o cerco apertado da companhia que você investiu. Senão você não pôs dinheiro no escuro. Né? Você escolheu um investimento, apostou naquela tese e vai controlar de que forma o recurso que você alocou está sendo utilizado. E o FIP te dá essa segurança, né? Nos vários níveis de investimento. Então, se você é o capital semente... Desde a empresa pequenininha, né? Desde o capital semente. Então, a norma já separou, né, os níveis de faturamento da empresa investida e os níveis de governança que você precisa e pode adotar. Exato. Porque você não necessariamente precisa adotar aquele nível de governança, mas você pode colocar porque faz sentido para sua tese de investimento. E até então, por exigência, às vezes, dos seus investidores, um pessoal mais profissional, às vezes vai querer um acompanhamento mais próximo e a governança desde quando aquele PPT saiu do papel. É né? isso, é isso. Porque senão espera crescer mais um pouquinho para ter governança. E aí, às vezes, a falta daquela governança foi o que prejudicou o crescimento mais saudável daquele negócio. Né? É isso. E acho que o pior cenário, na verdade é o melhor cenário, mas seria o pior se você faz via fundo de dívida, que se der tudo certo, você vai querer converter. E aí no fundo de dívida você não tem como converter. E a mesma regra que colocou a tributação do entidade de investimento, na entidade de investimento, ela colocou uma tributação no momento em que você altera a característica do fundo. Então, se eu monto FDIC, faço uma dívida, vou converter a participação e não posso carregar a empresa, vou transformar num FIP, Verdade. Você tem um evento de tributação naquele momento. Que está mudando o tipo do fundo e vira tributável. Exato. Então, toda aquela eficiência que você quis quando você montou um fundo de investimento, a eficiência fiscal, você perde ela no momento que você tem que transformar o fundo. Até para quem não acompanhou isso de perto, e é importante você ter lembrado, Timone, até então, no passado, antes de vir a CNP, com essas tributações a mais, essa mudança da característica do fundo não era um evento propriamente tributado, e se o fundo mantivesse ou aberto ou fechado, conforme o caso. Exato. Tinha tributação se eu transformasse o fechado em aberto, ou aberto em fechado, fazia ali o corte, tributava o que tivesse, e vida que segue. Agora, qualquer movimento de cisão, incorporação, transformação, qualquer coisa que for feita agora é um evento tributável, não importa o tamanho do negócio que for. E trazendo, já que a gente começou falando de tributável, antes da gente seguir aqui nos outros temas, para vocês, hoje do Leite Tosto, o que seria um recado ou uma orientação para ontem, para a turma que está aí ainda avaliando estruturas, entendendo essas mudanças tributárias, dado que a gente tem essa tributação de dividendos que, final do ano, eles têm que fazer certos atos societários e acho bom contar com apoio especializado, não sair fazendo com tudo dentro de casa, como muita gente tenta fazer, aquela economia errada, né, de não contar com uma assessoria especializada para coisas que têm ali um potencial de risco, né, elevado. O que você falaria para esses empresários que ainda não têm, eventualmente, uma estrutura de fundo, né, para poder trabalhar esse diferimento fiscal, para já ter essa governança instituída, e para quem já tem? O que você vê aí de urgente para a turma dar uma olhada? Olha, para quem já tem, eu vou dizer que ele está num certo porto seguro aí com relação à última alteração que a gente teve, né, que foi a tributação do dividendo.
Então, como a legislação ela previu que são tributados os dividendos distribuídos de pessoas jurídicas para pessoas físicas, Exato. se você distribui de PJ para PJ ou de uma pessoa jurídica para um fundo, você não tem essa tributação incidindo. Então, quem tem hoje uma estrutura de FIP, os resultados das companhias vão ser distribuídos aos FIPs e continuam isento como é hoje. Então, acho que elas, de certa forma, estão seguras, dada essa nova legislação. E na questão do resgate, né, da amortização de resultados do fundo, aí sim para pessoas físicas e tudo mais, continua valendo a regra que já existia, que é a tributação dos 15%, e para estrangeiros, aquela regra da isenção total, que a gente teve a mudança em 2023, antes só tinha essa isenção que tinha até 40% do fundo, agora qualquer estrangeiro... É uma mudança fantástica, inclusive. Sim, porque é o grande veículo de investimento do estrangeiro no Brasil, né? Se você trava isso, se você tira esse benefício fiscal, e tem até uma certa discussão se essa norma não estaria afetando isso, mas acho que é mais uma questão de semântica, eu já falo disso. Mas se você tira esse benefício do investidor estrangeiro, você seca o investimento estrangeiro nas empresas aqui, né? Seja esse investidor anjo que a gente tanto fala, num momento que a gente tem um mercado de search funds, que acho que vale um papo num outro podcast até pra gente falar disso, mas é um mercado super em crescimento. O Brasil talvez seja um dos 5 melhores mercados para search funds no mundo, e se você cria uma tributação dessa, o investidor estrangeiro vai se sentir super inseguro, né? Quer dizer, ele não entende a burocracia Brasil, ele não entende como funciona a tributação aqui, e ele ainda vai ser tributado mais aqui do que ele seria lá fora. Então, para ele já é um grande difícil risco. você investir no mercado emergente, né? Quando a gente fala de Latinoamérica como um todo, já tem o seu desafio da questão cambial, dessa oscilação, Sim, que é representativa. Tem muitos investimentos que não têm o retorno esperado pela mera oscilação cambial, e o investimento aqui realizado, seja aqui em outro país, aqui na América Latina, deu muito certo, múltiplas vezes, mas aí você tem, por política, economia, por outros fatores externos àquele teu ativo, que quando você converte de volta para dólar ou para euro, não deu tão certo assim. Então, se você acrescenta ainda, você muda a história, né? Você muda o passado e traz ali a alíquota de imposto, aí pronto, cara, já deixou de ser um lugar desejável para se investir com oportunidades, ou vão se buscar coisas com ainda mais spread, com taxas de retorno exigidas ainda maiores, então diminui o público-alvo, né? Diminui quais empresas poderiam ser compradas e desenvolvidas, ou projetos desenvolvidos do zero mesmo, né? O próprio interesse, né? Porque ele faz conta quando ele vai investir em mercado emergente, ele olha aqui, olha a África do Sul, Rússia não mais no momento, mas ele vai olhando os mercados emergentes e vai vendo, obviamente, as complexidades de cada um e as tributações de cada um, entra nessa conta, sem dúvida nenhuma. O que é relevante dessa alteração da tributação de dividendos é justamente como o empresário vai se programar para diminuir o impacto disso. Porque a gente sabe que o dividendo aqui no Brasil não é só uma questão da empresa, né, grande empresa de capital aberto distribuindo seus dividendos, ou mesmo não empresas de capital aberto, mas com faturamentos altos distribuindo dividendos. A gente tem uma questão de empresas menores, né? Escritórios de advocacia é um grande exemplo, né? Boa parte dos seus associados recebem suas remunerações como dividendo. Então você tem um desafio atrelado a como minimizar os impactos dessas distribuições para o beneficiário final. A questão da justiça social, que entra de novo aqui na tributação, né? Porque isso no final do dia é o que está financiando a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, é uma questão à parte, né? Se é justo, se não é justo, acho que é uma questão até extra-governo, né? Já vinha se falando disso também nos governos anteriores, mas o fato é que está na mesa. E a gente precisa estudar quais são os caminhos. Há caminhos possíveis? Há caminhos possíveis, sem dúvidas, né? A própria norma deixou algumas brechas, vamos dizer assim, do quanto você pode combinar e se preparar para ter a isenção nos dividendos nos próximos anos, a depender da sua estruturação, né? Do como você está posicionado hoje e o que você quer. Tem muita solução criativa no mercado, precisa tomar muito cuidado, porque a Receita ela trabalha com uma métrica que a gente chama de essência sobre a forma. Perfeito. Então não adianta você montar uma bela de uma estrutura com o único princípio de deixar de pagar imposto. Isso é um risco tremendo, porque se a Receita pega aquela estrutura e olha, você só montou para deixar de pagar imposto, ela te autua. E esse risco também cai sobre os prestadores de serviços essenciais, né, que em tese são os idealizadores do produto, né? O administrador do fundo é diretamente responsável, né? Ele precisa ser super responsável nessa decisão e no aceitar os investimentos, porque ele é diretamente responsável pela tributação, né? Pelo recolhimento de tributação, eventualmente na constituição do fundo, mas também no desenvolver e no desenrolar da vida do fundo quando ele tem que fazer as suas distribuições. O que a gente precisa tomar cuidado sempre é a constituição do fundo,
E acho que isso passa muito pela cabeça de todo mundo, né? Principalmente das empresas familiares. Bom, vamos montar um fundo para fins de melhorar a minha tributação, melhorar a minha carga que não está errado, final. Né? Que não está errado, é a regra do jogo, né? Só tem a forma. É um limiar muito difícil de você dizer o que é fraude fiscal e o que é planejamento fiscal. Depende praticamente da vontade do fisco. Exato. E aí que entra a questão da essência sobre a forma. Então, quando você vai montar alguma estrutura, não só de fundo, qualquer estrutura fiscal, você tem que pensar em como se proteger de uma autuação, né? E na questão dos fundos, o que a gente diz muito? Olha, use esse veículo não só para uma questão fiscal. Acho que isso é o plus a mais, né, da história. Sim. Você tem uma série de benefícios. A questão da governança, que a gente já comentou. Perfeito. Você tem uma facilidade tremenda para a questão sucessória nos fundos. Isso é muito importante dizer, porque a gente está falando de tributação, vai vir uma nova tributação aí, que não é nova, mas é um aumento de tributo, que é a questão do ITCMD, a transferência de bens de herança. Né? Então, que aqui no Brasil, historicamente, ela é muito mais baixa do que em outros países do mundo, né, o ITCMD. Ela é. E no estado de São Paulo, aqui especificamente, ela é mais baixa, inclusive, do que no resto do Brasil. Né? A Constituição permite que você vá até 8% nesse imposto. Em São Paulo, a gente tem uma alíquota fixa de 4%. Outros estados, como Rio de Janeiro, Paraná, ele tem uma alíquota progressiva. Conforme o tamanho. Conforme o tamanho e conforme o tipo de bem. Então, dependendo do bem, você paga até 8%, dependendo do valor, você paga menos. Então, você tem um escalonamento que deve se repetir aqui em São Paulo, essa regra. E tem uma coisa importante que pouca gente fala dessa nova tributação do ITCMD, que é o fato de que eles vão começar a apurar o valor justo dos bens. E há uma grande discussão sobre a constitucionalidade. Ou seja, aquela coisa de valor venal, né, que é o que está todo mundo acostumado historicamente a fazer. Seja aí o pessoal tentando fazer a cota do fundo pelo valor de custo histórico, né, e não é aquele papo, não é que ele vai deixar de pagar, é que a próxima pessoa vai ser obrigada daí a trazer esse ganho de capital para ela, e aí com o imóvel quer fazer também a valor que consta lá no IPTU, né, e tudo mais. Isso é valor de mercado, também não abre brecha. Vamos lá, seja um imóvel, pensando eu ou qualquer outra pessoa, fala com 3 imobiliários para dar um determinado valor que acabe não sendo tão acima assim, ligeiramente acima do que está o valor venal. Vira um assunto muito subjetivo, né, do fisco querer falar, olha, você falou que aquela casa vale 100, você tem 3 laudos de imobiliário que dão ali na média 120, mas na minha opinião isso vale 200. E aí com base em quê? Né? Porque vai entrar... Como você se defende disso. Né? Como você se defende disso. Engraçado você falar, porque a gente tem um caso prático no escritório. Olha só. Depois até o meu sócio, o Sérgio Grama, pode até comentar com você os detalhes disso, mas é exatamente esse caso. O fisco fez uma autuação de recolhimento a menor de tributo, dizendo que o imóvel valia 3 vezes mais do que foi declarado na transação. E o argumento do fisco é assim, é um print de uma imobiliária, de um imóvel parecido com esse daí. Ao ponto de o nosso cliente dizer assim, olha, Receita, se você me pagar isso, eu te vendo. Porque não faz sentido, esse não é o valor prático, né? Assim, os imóveis que você juntou aí dizendo parecido não tem nada a ver. O imóvel por exemplo, logística, você juntou imóveis residenciais. Então, assim, são... Que é outro perfil de uso, né? São outros perfis, e a gente está sujeito a isso, né? Porque o fisco autua. Hoje, administrativamente, é muito difícil de você reverter essas autuações, porque o CARF, né, passou a ser um tribunal muito vinculado aos próprios membros da Receita. Uhum. E em caso de empate, hoje em dia é a favor da Receita, né? Sim. Não tem mais aquele voto de então acaba se judicializando boa parte dessas discussões, que é o caso, inclusive, prático desse que eu comentei para você. Mas a gente fica sujeito a esse tipo de risco. Acho que é o grande risco. E, de novo, precisa ser tudo muito bem pensado, principalmente no ambiente de fundos, porque você tem, obviamente, o administrador, como a gente já comentou, responsável por isso, o gestor, que a norma nova colocou o gestor como corresponsável, né, nessa história. Então, os dois precisam estar muito bem alinhados. Né? No caso da América, é uma vantagem, porque você tem os dois muito próximos um ao outro. Sim, né? sim. Apesar de entidades diferentes, eles são próximos e muito alinhados nos seus quesitos de compliance e tudo mais. E você, obviamente, tem que olhar os interesses do cotista. Né, porque ele, no final do dia, é o grande prejudicado em qualquer autuação. Então, toda a governança que gira em torno disso é essencial. E a gente precisa não só olhar a economia tributária, mas também os outros benefícios. Então, se você vai montar um fundo hoje, pensando na distribuição de dividendo, por exemplo, não monte só nisso. Considere todo o entorno. Né? Considere uma questão sucessória, considere a questão de governança, preparação de sucessão da própria empresa, né? Uma profissionalização dela e tudo mais. Uma mudança até de diretoria ou da forma como ela está organizada. Isso até era o próximo assunto que eu ia entrar,
porque com certeza, dadas as notícias como um todo de tributação, de dividendo, fora outras mudanças, a demanda para todo mundo aumentou, né, nesse meio de ano para cá, sobre, cara, preciso montar um fundo, e o primeiro pensamento de todo mundo é, não quero pagar essa carga tributária aqui, porque já pago muito na empresa, e ninguém está tirando a razão aqui, não é falar, pô, você está reclamando de barriga cheia, sua margem de lucro é... Não, cara, é um direito se a pessoa acha que ela pode economizar mais um pouco, ou que ela pode tornar aquela estrutura mais eficiente, ela buscar. Eu, do lado aqui da América, a gente acaba vendo, e você sabe porque a gente acaba acionando vocês, muita gente vindo querendo economizar, eu brinco que é economizar no lugar errado, né? Você fala, olha, quero montar aqui o fundo com você, eu tenho essa demanda aqui, etc e tal, e não quer ter um advogado olhando todo. Porque o que você mais identifica de erro lá no escritório, Timone, quando chegam essas demandas para vocês, que acho que chegam também esses clientes apressados, com coisas de última hora, a gente aqui já está prevendo dezembro, o pessoal querendo montar pelo menos ali umas 5 ou 10 estruturas nas últimas 2 semanas do ano, que dezembro todo ano é corrido porque tem uma novidade, né? Aqui no Brasil. A gente tem essa máxima que dezembro sempre tem uma emoção a mais. E é assim mesmo, né? Você pegar o histórico, não é só uma impressão. Pega o histórico dos últimos anos, é sempre assim. E o que você tem visto de erro mais comum quando a gente chega, seja nós aqui, quando levamos para você certas demandas, ou quando chega o cliente final direto, fala, olha, Timone, eu tenho essa demanda aqui, eu preciso montar esse fundo para ontem por causa disso, disso. O que mais você vê dessas lacunas? Que o pessoal, eles só olham realmente só o tributário, ou só olham uma ponta só, não olham tudo. O que você mais vê? Porque o nosso feeling lá é a pessoa literalmente viu a notícia no jornal, por mais absurdo que seja, e estamos falando aqui de empresários, famílias com patrimônio relevante, tá? Não é um patrimônio pequeno nem médio, tá? A gente está falando de coisa relevante, e a pessoa só está olhando aquele pontinho. Ela não para pensar, peraí, não é só esse aqui o seu problema, você tem mais. Sim. Né? O que chega lá para você? Como que você tem visto isso lá? Olha, sinceramente, acho que a parte fiscal ela é 70% do problema na hora de montar um fundo. E do problema eu digo assim, porque é o grande impacto. A motivação mesmo. É a motivação e também é o impacto que você tem. Porque você tem um impacto inicial a depender da fase que está a sua empresa, do momento em que está a sua empresa, ou como ela está sendo avaliada. Então, uma parte muito importante disso é a metodologia. Que metodologia você usa na hora de avaliar a empresa? Né? Posso avaliar por fluxo de caixa descontado, valor patrimonial, os bens a valor de mercado dela, depende do tipo da empresa, a atividade da empresa. Então, existem metodologias a serem aplicadas. E tem as mais indicadas para cada caso também, que acho que isso é importante a gente frisar. E isso passa pela inteligência do gestor e do administrador, principalmente do gestor, de olhar aquela situação, aquela empresa, e ver qual a melhor metodologia para ser aplicada, não só para aquele momento, mas para o resto da vida do fundo, porque o que diz a norma é que, uma vez que você adota a metodologia, continue usando ela. Sim. Essa é a metodologia que o fundo adotou para aquela empresa, de aquele tipo de atividade que ela tem. Tudo bem, se a empresa muda de atividade no meio do caminho, sei lá, era uma holding patrimonial e ela passou a ser agora uma indústria de tecidos, qualquer coisa do tipo, você muda a metodologia, obviamente. Né? Mas tem que ter esse fator relevante que te leve a modificar isso. É uma justificativa jurídico-econômica que a gente chama. Né? Exemplo, a gente já tive muito no passado e agora tivemos uma demanda recente também, que é fundo que compra a SPE, que é dona de um terreno que, cara, futuramente vai ter um desenvolvimento imobiliário. No deserto é terreno puro, é um terreno puro, é cru, terra nua, tem ali, lógico, um valor daquele ativo pela localização, pelo potencial da região, tudo isso faz ele sair do valor de custo histórico, por exemplo, que não faz sentido, porque você avalia a empresa que é dona daquele ativo. Mas aqui eu vou avaliar, entre aspas, quase que uma avaliação imobiliária no D0, né, porque não tem nada sendo feito. Sim. E se eu passo a ter investimentos naquela empresa para fazer um desenvolvimento, exemplo, de um loteamento urbano, seja ele residencial ou comercial, eu mudo aquilo porque eu passo a ter vendas, eu passo a ter recebíveis, eu passo a ter um fluxo de caixa, até endividamento da SPE para desenvolver, de fato, aquele projeto. Então, eu mudo radicalmente, vamos falar assim, o estágio inicial da avaliação, que era de uma casca, vamos falar assim, acho que não é tão ruim falar isso, mas uma empresa patrimonial. Era algo patrimonial para algo... Uma desenvolvedora. Uma desenvolvedora que é uma atividade econômica intensiva, né? Nesse caso, também você entende que faz sentido essa diferença de um exercício ou dois, quando passou a ser exercida mesmo esse capital intensivo em algo ser criado, que aí de fato tem uma criação né, de valor, aí justifica essa mudança, e até necessária, na verdade, né? É isso que eu ia falar, ela é praticamente obrigatória. Sim. Porque você passou a ter um outro
outra visão do que aquilo vai te gerar, né? Antes você estava carregando um imóvel que, até então, a valorização que ele tinha era a especulação imobiliária e a própria valorização imobiliária do local. A partir do momento que você incorpora, faz um loteamento, né, que você disse no seu exemplo, você tem uma outra fonte de receita que não só a especulação imobiliária. Você passa a ter um percentual de um VGV do empreendimento, por exemplo. Exato. Você tem Como um você vai projeto em considerar? si, né? E isso pode ser mudado ao longo do caminho, porque hoje você está usando uma metodologia que considerou o VGV inicial, daqui 6 meses que você tem vendas evoluídas, vendeu mais do que o metro quadrado planejado, você Esse vai valor pode mudar calibrando também. isso. E é engraçado assim, né? Porque a norma em nenhum momento diz de quanto em quanto tempo você tem que avaliar as empresas. O que ela diz? No mínimo, né? É engraçado, porque ela não te estabelece nem mínimo nem máximo, ela diz só que você tem que continuamente mensurar a valor justo. O que é o continuamente? Todo dia? Todo dia eu vou ver quanto está valendo tem essa imóvel. lacuna. O mercado adotou por prática, no fim das contas, fazer isso anualmente, muito próximo do exercício fiscal ali do fundo, Até né? para os auditores fazerem a avaliação com base em uma foto recente É isso. daquele projeto. Então, aí quando você vai fazer as demonstrações financeiras, você tem o balanço do fundo atualizado, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente tem isso, é fácil a gente pensar num fundo ali com menos investidores e não listado em bolsa. Quando a gente fala, a gente muda aqui um panorama, né? Vai para um fundo que fez uma captação pública, uma oferta pública em bolsa, liquidação. Cara, estamos falando aqui de centenas ou milhares de investidores investindo em diversos projetos. Vamos pegar o imobiliário só como exemplo, mas poderiam ser de outros segmentos de empresa. Cara, seria valuation a cada trimestre, por exemplo? Tipo, qual o tamanho da exigência aqui do lado do gestor? Porque um fundo de VC, você fazer uma avaliação, uma reavaliação quadrimestral, ele torna caríssimo. Sim. Então, Sim, se você parar para pensar, você lê de forma fria esse continuamente, você às vezes traz um custo para um fundo com 30, 40 investidas gigantesco que vai consumir não só o caixa, mas também o retorno esperado de todo mundo que está com uma visão de investimento de prazo mais longo. Não está preocupado com o curto prazo. Por outro lado, até de forma óbvia, se eu faço uma nova oferta daquele mesmo produto a mercado, entendo sim ser necessário você reavaliar o portfólio inteiro para você dar um panorama atualizado para aquela oferta de, temos aqui esses investimentos aqui, das 30 empresas tem 10 performando bem, então acima do que a gente esperava, outras 10 que estão em linha ou pouca coisa acima ou abaixo, e eu tenho 10 write-offs, que pode acontecer. Só quem investe aí em startup nesse mundo é que sabe o quanto dá errado também, não é só que glamour dá certo. Mas seu entendimento é esse, que o continuamente seria meio que conforme necessidade, porque não teria motivo para eu fazer um quadrimestral de valuation, até pelo custo. Eu acho que é isso que a norma quer no final do dia, que você reavalie sempre que você tenha um evento que exija essa reavaliação. Um deles é o que a gente já citou, né? Ao final do exercício social você manter o balanço do fundo atualizado, né? A contabilidade do fundo trazida a valor de mercado, todos os ativos. Outro é um exemplo que você deu também, que é a questão de emissão de novas cotas. Então, se eu vou emitir novas cotas, captar mais dinheiro a mercado, eu não posso prejudicar quem já está dentro do fundo. Exato, senão é diluído, né? Senão eu diluo essa pessoa. E uma série de outros motivos, né? Então, assim, se você tem algum evento na empresa, que ela... Uma RJ. Uma RJ, por exemplo, aí até obrigatoriamente você tem as questões de PDD que você precisa ir lançando, né? Mas não só isso, se ela acaba fundindo com uma outra empresa, ou, enfim, tendo uma cisão nela, qualquer coisa do tipo, você reavalia, porque ela com certeza teve seu valor alterado. Aqui, independente do número de investidores que o portfólio tem, mas num evento significativo como esse, seria de bom tom, mesmo que fora daquela proximidade do exercício do fundo, seria de bom tom essa reavaliação. Com certeza, porque você está impactando diretamente no valor do ativo dentro do fundo. E aí vem aquela questão também que muita gente esquece, né? A depender da variação que você ocasiona no portfólio, para cima ou para baixo, tem que ter a divulgação de fato relevante, né? Tem que comunicar ao mercado, soltar um mailing para os investidores, se não é um fundo listado em bolsa, avisando daquela variação, o porquê que variou, o que foi que aconteceu, tem que dar esse disclosure. No fundo listado em bolsa, entre aspas, é mais fácil, porque tem aquele sistema todo do Fundosnet. A própria B3 já ajuda bastante com isso. Não que não ache aquilo exaustivo, porque você falar assim, acho que mais da metade dos investidores não fica caçando notícia sobre um fundo de longo prazo que ele investiu o tempo todo. Mais da metade você foi otimista. Acho que se 5% ficarem pesquisando lá é muito. É muito. Então, acho que sempre, no final do dia, o papel tanto do gestor quanto do administrador é em se preocupar com essa transparência de fazer chegar em quem ele sabe que está na base de investidor final, essa informação chegar até de forma concomitante com a publicação disso, seja
lá no site da CVM, seja na B3, né, esse envio direto, né, para quem já colocou seu capital ali no fundo, porque subir fato relevante, gente, vamos lá, até agente de mercado, você não olha tudo que saiu, porque só de fundo imobiliário que sai de fato relevante por mês é um negócio assim colossal. É isso. E assim, os investidores pouco acompanham os seus fundos, né? Quando você vai, principalmente a fundos de mercado, é só pegar o índice de comparecimento em assembleias de aprovação de contas, por exemplo. Que inclusive Baixíssimo, baixíssimo. que inclusive é um ponto que eu queria entrar contigo, que faz parte da nossa pauta, que tem aí uma consulta pública, né? Tem aí uma proposta de modernização que impacta principalmente os FIIs, né? Que são os que mais sofrem, na verdade, essa dor. Posso falar aí de períodos que eu administrei, fundo imobiliário também, e de quando eu tive lá junto com o time da Aliança, essa dificuldade de quórum, né? Essa questão. Explica aqui, Timone, o como é hoje essa questão de quórum qualificado, quando ele é necessário, né, para essas assembleias, o que ele tem que. Por que ele precisa existir para aprovar o quê? E a proposta nova ela reduz bastante, na verdade, para os FIIs, ela é recente agora, mas reduz ali para caso de 20, 15, 10% esses quórums, a depender ali da quantidade de investidores, que acho que é isso que foi bastante acertado, que, cara, fundos listados em bolsa está normal ter mais de 1.000. Não são tão poucos assim os que têm mais de 50 mil. Primeiro que você não conseguiria, falando de antigamente, né, pré-pandemia, se for alugar um auditório para a turma comparecer, você não consegue. Já tive casos práticos você tem que alugar estádio. O administrador alugou o Center Norte para fazer uma assembleia, porque eram espaço físico. 5 mil cotistas no fundo, então assim, se aparece todo mundo, você faz o quê, né? Não consegue aparece, acomodar. Já apareceu acho que 100 pessoas. Que não deixa de ser bastante, e fica ali o administrador e o gestor tentando acomodar, poxa, quanto será esse percentual que vão comparecer presencialmente, e acho que a ideia de mudar isso por aquelas consultas formais e as assembleias virtuais, ela organizou bastante isso, mas ainda assim temos esse desafio de fazer a informação chegar. Como que era antes, ou na verdade como continua sendo, porque ainda não andou essa norma, né? Essa questão do que se aprova com quórum qualificado e o que está sendo proposto agora, nessas mudanças de redução, o que você vê de positivo nisso daí? Sim. O quórum qualificado, o que é legal de dizer assim? Porque a CVM já há algum tempo ela vem tentando deixar as decisões, né, e o que cada fundo pode ou não, um pouco mais flexível e personalizável fundo a fundo, né? Então a gente viu isso acontecendo principalmente nos fundos imobiliários e nos outros fundos, quando ela flexibilizou a questão de encargos, né? O que é despesa de fundo. Antes era muito travado. Despesa de fundo é isso aqui que está na norma, qualquer coisa fora não pode ser. E vira e mexe aparecia, principalmente fundo imobiliário, que você tem imóvel, às vezes você tem despesas que não estão previstas ou não eram previstas, né, inicialmente. Então ela flexibilizou do regulamento poder prever esse tipo de coisa. E a mesma coisa ela tem feito com a questão de quórum, de assembleia, né? Não é pouco comum vermos regulamentos de fundo que travam a questão de quórum, seja para instalação da assembleia, ou seja, para a assembleia acontecer, e o quórum para que isso seja aprovado ou negado em assembleia. E muita gente segue o padrão, né? Metade dos presentes, metade dos titulares de cota e tudo mais. É importante você pensar, e a criação do quórum qualificado é mais importante ainda, porque você pode flexibilizar decisões mais cotidianas, deixar, olha, com qualquer número de pessoas aqui a assembleia se instala e a maioria de quem estiver presente delibera. Só que aí você precisa ter um quórum qualificado para algumas determinadas situações. Que são mais importantes ou impactam mais a vida dos investidores. Exatamente, porque impactam diretamente na rentabilidade do fundo ou no patrimônio direto ali do fundo. Então, assim, desde lá, falando de fundo imobiliário, né, em 2015, a CVM já flexibilizou aquela questão, onde ela previu os 25% de quórum quando você tem mais do que 100 cotistas no fundo. E acho que a ideia dela agora é flexibilizar mais ainda, porque mesmo esses 25% acabam engessando muitas das deliberações. Então, quando você vai falar de uma transformação de fundo, uma cisão, qualquer coisa do tipo, que você entra nesse quórum qualificado, e você tem fundos que, pela pandemia, enfim, pelo passado imobiliário aí que sofreu um pouco, você não tem quórum para fazer a assembleia, você acaba fadando aquele fundo a um sucesso, né? Você não vai conseguir fundir ele com outro fundo, não vai conseguir cindir ele, não vai conseguir alterar o regulamento. E nem aprovar uma compra de um ativo quando tem aquela questão de conflito de interesse, por exemplo, né? Tem o mesmo gestor ou administrador ali na outra ponta, ou vendedora ou compradora, e seria um negócio muito importante ou até muito interessante para os investidores do fundo atual. E essa questão do quórum ou do comparecimento em assembleia, o não acontecer acaba sendo um prejuízo. É um prejuízo. Exatamente. Você acaba fadando aquele fundo a ficar travado, né? Um fundo que você tem, no nosso exemplo ali, 10 mil cotistas, quer dizer, eu precisar de 2.500 cotistas aprovando,
É muito difícil. É bastante, Sendo bastante. Sendo que quando são coisas relevantes como aprovação de contas, ninguém aparece, por exemplo. Então, eu acho que é muito relevante a CVM pensar nisso, não só para os fundos imobiliários, mas para todos os fundos, também para os outros valores imobiliários aí, né, que a gente tem quórums para serem flexibilizados também, como títulos de securitização, debêntures e tudo mais, que dá para melhorar essa questão e flexibilizar melhor para os cotistas. E quando a gente fala também de estruturação de fundo, pegando ali no começo, Timone, volto até naquele ponto, tanto do gestor ou do administrador, no caso quando ele acumula as duas funções, nós temos casos aqui que a América acumula os dois papéis, e ela tem ali uma demanda de investidores, e aí não falando de fundo patrimonial, mas até poderia ser, mas fundos para serem usados como private equity mesmo, para comprar ali um determinado ativo que tem ali a sua tese, de ser contratado valuation, enfim. O que você vê como mais essencial, porque nós temos no mínimo aqui na estruturação do fundo 3 figuras, eu digo quando o pessoal quer levar essas coisas bastante a sério. Tem um administrador, tem um gestor e usualmente a gente tem um escritório de advocacia, né? Não só olhando a estruturação do fundo, que às vezes ela pode não ser a mais complexa possível pela demanda em si, mas fazendo diligência no ativo, por exemplo, a diligência jurídica, que é importantíssimo entender passivos, entender situações, o que pode acontecer. O que você já viu acontecer em caso real, sem citar nomes, porque acho que a ideia aqui nunca vai ser essa, mas de casos que não se contratou um escritório aqui para colocar isso de pé, e o que aconteceu depois, o susto que foi se tomar depois, e o que você vê de benefícios, que eu acho que pode ser um pouco mais do mesmo para a gente, que está acostumado a sempre ter essa troca para novas estruturas, mas o que você vê, como isso é mitigado quando a gente tem essas 3 partes, administrador, gestor e um escritório de advocacia especializado, trabalhando juntos desde o momento da idealização, né, dessa estrutura, porque a gente já viu, né, falando aqui do meu passado como um todo, distante e até recente, de tentativas de montar tudo e até de fazer as coisas estarem de pé sem ter essa parte do legal, e a gente sabe o que acontece, mas para transparecer aqui para todos, e também a gente sabe, a gente aqui é bem conservador, a gente gosta de ter uma casa apoiando, uma casa olhando, não só simplesmente os documentos do fundo, mas aí olhar a empresa, o documento do M&A de fato, porque sempre tem questões complexas ali, não só do preço a ser pago, se tem earnout, se não tem, enfim, tem cara, não são só muitas páginas, é muito conteúdo. Sim. Numa transação de aquisição aí séria. O que você já viu assim no passado recente, mais uma vez, não é a gente citar nome, mas, poxa, coisas grandes que passaram batidas, fala, cara, se tivesse um advogado olhar isso daqui, sei lá, em pouco tempo ele teria visto grandes lacunas aqui que passaram batido. A gente não precisa nem entrar em grandes detalhes, né? Assim, basta você parar para pensar que quando você está comprando uma empresa, um CNPJ, você não está levando só o ativo que está nela, você não está levando só o imóvel que tem lá, você está levando o passivo junto. Sim. Se esse imóvel está com dívida de IPTU, se essa empresa está com dívida de ISS lá atrás, há 3 anos atrás ela tinha um veículo no nome dela e ficou devendo IPVA, você está levando o passivo junto. Ele fica atrelado a esse CNPJ, e a partir do momento que você leva para um fundo, compra essa empresa mesmo que não num fundo, você está levando esse passivo junto. Você não está levando só o ativo. Então não fazer uma diligência, por exemplo, é um erro terrível. Por exemplo, um refis que foi negociado e está inadimplente. Exato. Ou seja, vai voltar a dívida original. É isso. Então você precisa ter uma diligência mínima, nem que seja de contingências materializadas ali, né? Coisas que estão... você puxa certidões e vê aquele fato ali na sua frente, mas também coisas que não estão. Às vezes estão ocultas no balanço, às vezes contratos que uma cláusula não foi refletida direito no balanço da empresa. Então, coisas do tipo. Você precisa fazer uma diligência, obviamente não uma diligência como de M&A, a depender do tamanho da empresa, né? Você não precisa ser tão exaustivo em questões de marca, de patente. Tudo vai depender do tamanho da empresa. Sim. E do valor do investimento, obviamente, que você está fazendo. Mas pergunta para qualquer um que faz M&A, que é compra e venda de empresa, se ele faz sem diligência. Ele não faz. Não faz. Porque ele sabe que ele está levando o passivo junto e ele precisa ter certeza quais são esses passivos e o quanto isso impacta no preço dele. E só quem sabe quais são é quem está vendendo, né? Exato. Essa é a grande importância, talvez, do que a gente estava falando lá no começo, de você ter a possibilidade de fazer um mútuo conversível. Porque você não entra efetivamente naquele CNPJ e você não toma o risco efetivamente desse passivo num primeiro momento. Quando você converter isso, você vai ter tomado, mas aí você já tem um período de maturação que você conhece a empresa, como ela roda, como ela funciona, viu quais são os problemas administrativos, de governança lá dentro, para saber quais passivos são possíveis. Vira stop loss. Exato. Agora, muitas vezes o que a gente vê na prática, né, e onde dispensam o advogado, vamos dizer assim,
são dos fundos exclusivos, vamos dizer assim, os fundos patrimonialistas. Porque, bom, a empresa é minha, eu já conheço a minha empresa, eu sei exatamente o que ela tem, então, estar na minha física ou no fundo, o risco é meu e acabou. Mas você, como administrador, está comprando esse risco junto. Né? Então, assim, você tem certeza de que tudo que o cliente te contou é verdade? Você não tem, você precisa ter essa certeza, porque você passa a ser responsável fiscal junto, né? Responsável junto por esses passivos. Então, é um risco que nem sempre vale a pena assumir. E mesmo para o proprietário, ele também tem que ter certeza que aquilo está refletido direito na contabilidade dele. Porque isso vai impactar o ganho final que, se um dia ele vende essa empresa, se um dia ele quer resgatar o dinheiro ou desmontar o fundo, isso vai ter um impacto para ele também lá Você já pegou caso de nem o vendedor saber de uma determinada liability, alguma coisa não refletida? Porque tem essa, a gente às vezes pensa só em má fé, né, como um todo, de, a empresa está lá com o balanço todo bonitinho, com coisas para ajustar, mas assim, nada demais. E transação de M&A correndo, os contratos rodando, a diligência sendo feita, e no meio do caminho ali alguém encontra, opa, peraí, tem algo aqui relevante, representativo, né, que seria ali descontado a transação do valor dela, mas que nem o vendedor sabia. Então, falando mais uma vez aqui, não é má fé, mas coisas representativas. Você já pegou em diligência coisas assim representativas que você fala, mudou substancialmente ou o valor da transação até ela foi declinada depois daquilo, porque pode ir um passivo ambiental, por exemplo. Uma coisa que eu ia dar. A gente já teve casos em que se deparou com um passivo ambiental que a própria empresa não conhecia. Ela tinha tido um imóvel rural lá no passado, e esse imóvel foi vendido e tudo mais, ela continuou com as suas atividades rurais em outros estados, só que veio uma autuação depois que ela vendeu, o proprietário atual botou ela junto no processo administrativo ambiental, ela nunca tinha sido intimada, e quando a gente puxou as certidões, a gente viu que tinha um problema lá no estado. Eu falei, o que tem nesse estado aqui? E ela falou, não tem nada, eu tive lá no passado uma área e tal. E aí a gente foi ver, era um passivo relacionado a isso, que era muito relevante, inclusive. Caramba. Enfim, envolvia questões de desmatamento e tudo mais. Mas a gente tem questões pequenas também, que às vezes impactam muito. Outro exemplo que eu posso te dar, numa auditoria, a empresa estava, cara, super tranquila, assim, passivos normais da sua atividade, né? Difícil aqui no Brasil um empresário não ter seus passivos, né? Mas ele estava até que bem tranquilo, bem encaminhado, e surgiu uma ação trabalhista. E aí eu falei, então, achamos uma ação trabalhista aqui, até no nome da pessoa física do acionista lá. Ele falou, não, trabalhista, que você não tem funcionário, só tinha doméstica lá de casa e tal. E aí, quando a gente foi fuçar o que era uma ação trabalhista de uma antiga funcionária dele, que como ele viajava muito, pediu bloqueio do passaporte dele e a juíza tinha dado. 3 dias depois ele ia sair do país. Você já imaginou se ele chegar lá na Polícia Federal e ia barrado? Ele não ia nem entender o que estava acontecendo. Então, assim... Ainda deu a sorte daquilo estar sendo visto naquele momento. Por acaso não, né? Tá dentro do nosso trabalho, mas por acaso a gente viu um pouquinho antes dele viajar. Sim. E conseguimos alertar ele. E ainda conseguimos desbloqueio, assim, horas antes dele sair do país, porque ele tinha compromissos lá fora, profissionais até, inclusive. E aí explicando para o juiz, falou, não tem nada a ver, o cara vai viajar, ele não tá fugindo do país com seus bens, né? Tá aqui o histórico dele, ele sempre tá negócio, viagem, tá indo negócios. Então, mas é assim, né? Às vezes você tem, principalmente justiça do trabalho, né, os direitos difusos e coletivos ali também, consumidor, ambiental, eles geralmente são mais rígidos, né, nesse tipo de coisa. Então, a gente pega. Geralmente é nessas áreas que a gente pega coisas mais proibitivas. Outra coisa que pouca gente olha, arbitragem. Que a gente não tem uma questão de certidão de procedimentos arbitrais. Verdade. Né? Cada Câmara tem o seu rito, seu procedimento, seu histórico. Você tem que buscar em cada uma ali... Muita coisa sob sigilo. Então, assim, como que você avalia se aquela empresa tem procedimentos arbitrais ou não? É algo super delicado e muito relevante, porque geralmente procedimentos arbitrais são causas muito mais sensíveis. Né? Sim, e são de valores representativos também, né? Sim. Porque uma brincadeirinha numa entrada de câmara de arbitragem, qualquer parte paga ali 500 mil para começar a conversar. Sim, dependendo da Câmara. Dependendo da Câmara, ou até mais. E já não é mais tão ágil como era antigamente. Essa, inclusive, é uma das questões de governança que o FIP exige para empresas que faturam alto, né? Então, eles exigem que você tenha eleição de câmara arbitral para resolução de conflitos. Inclusive... Aí que é algo super questionável, tá? A gente pode depois perder algumas horas discutindo. E justamente nesse ponto, quando a gente fala de governança, como que é a tua visão, a visão do escritório, o que muda numa empresa? Vamos falar até numa anteriormente familiar, o que muda com a entrada de um FIP, quando se institui governança? O que é o básico dessa governança? Que assim, é mandatório, mesmo que aquele fundo patrimonial, as ações ali sobre a empresa continuam sendo do patriarca como um todo, continuam sendo da família, mas resolveram colocar dentro do FIP. Não continua tudo do jeito que está, né? Tem as mudanças aí para a gente trazer
até para um pessoal que não é tão familiarizado, o que muda no pós-entrada no FIP, porque ele vai ter que cumprir aqueles requisitos que estão lá na resolução, e não são novos, porque já estavam na 578, né, já estavam lá atrás, mas o que é o mínimo? É comitê, é processo, é reporte, o que vai mudar na vida desses empresários, agora investidores do fundo, eles continuando lá, por exemplo, como diretor, com autorização, pensando nesse fundo patrimonial, ou até, no caso de fundo não patrimonial, quando eu tenho de fato uma aquisição de uma empresa, o que é o mínimo de uma empresa? Comprei uma sociedade limitada, era ali uma empresa, seja do setor automotivo, de qualquer setor, de venda ou indústria, o que é o mínimo que eu tenho, que o gestor tem que implementar naquela empresa de governança para falar, cara, isso aqui é o básico de atendimento aos requisitos regulatórios, mas o além disso não é ruim. Né? Você dar um passo a mais não é ruim. Sim, a norma vai te estabelecer, né, quais são esses requisitos que você tem a depender do nível de faturamento da empresa. Né? Esse é o vamos dizer, o limiar que você é obrigado ou não a implementar. Óbvio, quanto mais questões de governança você colocar dentro de uma empresa investida por um fundo, melhor teoricamente é. Isso entra muito em conflito quando a gente está falando de fundos patrimoniais, né, focados na sucessão, e muita gente se incomoda ou vê isso como uma restrição, mas na verdade não é. Você agrega, quando você diz agregar governança, você não está dizendo só agregar burocracia à sua empresa, né? Você está agregando uma série de fatores que vão tornar ela mais segura. Principalmente se você está pensando no movimento de sucessão, né? Porque muita gente nesse movimento... Até para uma venda futura também, né? Se você vê algo organizado, acho que isso tem bastante valor também, né? Sem dúvida. Por quê? Um exemplo prático disso, né? As questões de contabilidade. Vou te falar que boa parte dos empresários brasileiros vão fazendo a contabilidade nas coxas e no final do exercício né? Melhora um pouquinho a coisa ali e vambora. Faz aquela correria de final de ano, faz né? A correria de final de ano. Conta. Por quê? Porque, o cara tá lá, a administração da empresa é ele sabe o que tem, o contador também vai lançando só o óbvio ali, pede o extrato do banco e acabou. Quando você tá num ambiente de fundo, isso é muito mais controlado. Né? Você controla os ativos, os passivos, como é que funciona, o que é extrato, opa, saiu, entrou, e você vai carimbando quadrimestralmente, né? Que é o que a CVM manda. Na verdade, você faz mensalmente, você divulga isso quadrimestralmente. E não é uma divulgação a público, né? Você não diz a empresa tal foi assim, sabe? É diferente de uma companhia aberta. Você divulga o resultado do fundo com base nos balanços das empresas investidas. E não necessariamente você divulga qual é a empresa investida ali. Mas essa questão da contabilidade ajuda muito, porque você não deixa aquilo para o final do exercício e correr atrás de documento. Às vezes você esquece de algum contrato que você fez, algum recebível que entrou, enfim. E pegar nesse caso aqui um fundo patrimonial, que aquela marcação ao mercado, né, famosa, ela é feita muitas das vezes por equivalência, né, que a norma coloca isso como uma possibilidade. Isso também força a área contábil, se não da empresa, do contador terceiro, a ter aquilo de fato ajustado, né, período a período, porque senão o gestor ele não consegue fazer reporte, por exemplo, para a Anbima, né, que tem as informações que ele tem que reportar para a Anbima, e de certa forma, com um olhar um pouquinho atento, se alguma coisa desvia muito, né, de um quadrimestre para o outro, a gente está falando de um horizonte de tempo de 4 meses, para ele ter um sinal de alerta, pelo menos de, olha, eu tinha aqui tanto de disponibilidade, ou tanto ali no ativo circulante, passivo circulante, e isso alterou em 20%, 30%, se tiver ali uma alteração significativa. O que aconteceu? Se o gestor não participa do dia a dia, no caso de um fundo patrimonial, pelo menos neste momento, a cada 4 meses, se ele não faz isso mensalmente, ele tem a oportunidade de falar, opa, peraí, tem algo relevante acontecendo, o que é? Né? E aí sim, fazer o contato. Apesar de que nos fundos que não são patrimoniais, como você colocou, acho que mês a mês existe essa conversa com o board, de fato, da empresa, com a diretoria da empresa, para entender o número assim com mais frequência. Acho que essa é a grande distinção na gestão do fundo patrimonial do fundo mais a mercado, né? Essa proximidade lá com a diretoria ou com os responsáveis, né, pela produção desses números como um todo nas empresas investidas. E muitas das vezes no patrimonial pode ter pessoas da família, ou seja, os cotistas do fundo, com alguma maior ou menor vontade de fazer aquele reporte, mas no caso da empresa investida de um fundo de private equity real, é uma obrigação, né? O cara não consegue fugir disso. Senão ele não receberia o investimento. E foi bacana esse paralelo que você fez com o board, né? Porque o fundo ali, o administrador e o gestor, eles são quase que um board da sua empresa patrimonial. E esse é um medo, né, que o empresário tem. Pô, vou botar minha empresa no fundo e o cara vai assumir a administração, o cara vai tocar as coisas, eu vou ficar vai mandar meu diretor embora. É isso, o cara vai me mandar embora. Né? O pessoal tem medo.
E poderia, né? Vamos lá. Até poderia, porque o gestor, em tese, tem esse poder, sim, né? sim. Se ele vê alguma questão ali que ele séria, que representa o acionista, de fato, né? Ele representa o fundo. Ele teria o poder para fazer esse tipo de coisa. Mas não é isso, né, na prática, porque assim, o gestor, né, vão colocar lá uma empresa de venda de autopeças. Pô, o Gustavo Falcini, o que ele entende de autopeças? Desculpa se você entender, mas... Não é mas meu o caso. gestor, ele não precisa entender de autopeças, ele precisa entender da rentabilidade daquela empresa. Exato. Quanto aquela empresa vale, o que ela pode otimizar dentro de um fundo. E não, obviamente, saber do setor de autopeças. Quem sabe isso é o empresário, ele que construiu aquela empresa, ele que sabe como... Ou, em último caso, a diretoria que está lá constituída, né? Que entende isso, se já está profissionalizada a administração, os administradores, os diretores que estão lá, que conhecem do ramo. E o fundo não está lá para se meter para que lado vai a empresa. O fundo está lá como um board. No final do dia, um olheiro para ver se as decisões que estão sendo tomadas no melhor interesse dos acionistas, que nesse caso o acionista é o próprio fundo. Né? E nem sempre é só ele, né? Às vezes tem um conjunto ali. Sim. A empresa tem 2, 3, 4 fundos investindo, todos eles querendo ter voz, né, nas reuniões de conselho como um todo, nas reuniões estratégicas como um todo da empresa. Então acaba virando aquela coisa de, poxa, tem aqui a turma que entrou como investidor e a turma dos fundadores ali do outro lado, né? Então, de fato, todo mundo que entrou via fundo quer uma transparência gigantesca porque eles são responsáveis legalmente por todo aquele caminhão de dinheiro que despejaram na empresa, né? Perante os investidores, perante a CVM, perante a Ambima, enfim. Então há de fato uma preocupação, porque no final do dia, aquele gestor, aquela equipe daquela gestora, podemos citar aí as maiores e mais premiadas do Brasil, o CPF deles está na reta, né? A reputação deles está ali para ser ou não questionada, né? Para ser tanto ovacionada por um desempenho positivo quanto questionada no caso de um mau desempenho. Então, não é tão errado essa preocupação, né? E até a intromissão, de certa forma, dos gestores no board. É lógico que para fundos que não sejam tão patrimoniais. Acho que nos patrimoniais a gente vê mais aquela coisa de um desvio de finalidade, por exemplo, né? Se de repente a empresa, vamos pegar aqui de autopeças, você começou a ver ali que o resultado dela começou a ser ruim porque o dinheiro está sendo investido, saindo do caixa dela e indo para um projeto, sei lá, de madeira, né, que não teria nada a ver originalmente com a finalidade dela, nem você tinha sido comunicado que teria esse tipo de investimento em um novo projeto do tipo, você não aprovou. Né? E aí a responsabilidade continua sendo do gestor, porque se der errado, por mais absurdo que seja, mas é possível, que a gente sabe disso, o acionista final, mesmo ele sendo diretor aí na outra ponta, ele pode reclamar se tiver um desempenho ruim daquele investimento que foi feito, porque o gestor era responsável por cuidar da governança. É isso. E assim, né, quando a gente fala do fundo patrimonial, parece que é um cotista só, né? Mas o que a gente mais vê nesse movimento de sucessão, que eu acho que é o grande próximo movimento que a gente vai ter para os FIPs, tá? Porque a gente tem essa questão toda de tributação da sucessão, que a gente comentou no começo. Você acha que o pessoal vai antecipar essa questão de sucessão já usando o fundo para prevenir esse futuro ITCMD incerto como um todo? Então, quem não tinha fundo, tinha holding, já vai enxergar a oportunidade de, poxa, tem a taxação do dividendo aqui, tem um possível M&A daqui a, sei lá, 5, 10 anos. É tudo muito caso a caso, porque a gente sempre vai precisar olhar, né, o que o empresário lá quer, o que a família quer nesse movimento de sucessão. Assim, a gente já viu de tudo quanto é o tipo de coisa lá. Então, chega cliente no escritório que quer fazer um movimento de sucessão, e esse movimento tem aumentado muito agora nos últimos tempos, porque a gente tem aí praticamente público já, né, que vai ter essa mudança na tributação do ITCMD, que já é um imposto dada, de doação. Né, também, já é dada, porque, assim, dando um passo atrás aqui, né, com a reforma tributária, principalmente a reforma tributária sobre o consumo, né, o IBS e o CBS, a tendência é que os estados percam muita arrecadação. E vão compensar. E eles vão ter que compensar. Então, assim, IPVA é algo muito polêmico para ele aumentar. Né? Quando ele aumenta uma alíquota de TCMD, de novo, é um pouco mais socialmente aceitável esse aumento. Exato. Então, isso vai acontecer, é uma questão de tempo. O governo Dória, logo ao final do mandato, tentou, não passou. E já tem 2 projetos rodando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para alterar isso. Então, vai acontecer. A gente, né, que nem a tributação de dividendo ia acontecer, a gente não sabia quando. Só esperou que fosse antes e está saindo só agora, na verdade. Que até se esperava que seria atacado nos primeiros momentos, né, desse novo governo que assumiu. Lembrando, Temer tentou, Guedes tentou, e nesse daqui que está sendo implementado, por mais absurdo que seja, o pessoal fica muito naquela guerra de um governo mais à esquerda, mais à direita, mas no final a tributação sobre dividendo está sendo aprovada, ou conseguindo, né, seguir no governo de esquerda, e no de direita, quando propôs, a mesma esquerda votou contra. Então, não, é difícil, né, você falar é só por causa do governo da ocasião, porque tem um contexto por trás. Sim. De novo, né, é o socialmente aceitável. Você tá, né, o que diz a lei? Bom, eu vou tributar
quem recebe mais do que 50 mil mês ou 600 mil ano, né? Você pegar uma fatia da população que recebe Muito isso a pequeno. título de dividendo, é muito pequeno. Então você está, de fato, tributando o mais rico e dando uma Sim. isenção para o mais pobre lá, que é o cara que ganha até 5 mil reais. Então, socialmente é muito aceitável. O que é muito questionável é o como que você recebe de volta esse tributo que você está pagando, né? Porque o mesmo cara que recebe lá mais de 50 mil, ele paga a escola privada, ele paga plano de saúde, porque não tem um serviço público de qualidade. Esses são outros 500. Né? Sim, sim, esse gera debate assim para quase que infinito, né, nesse assunto, mas acho que consegue passar pelo que você colocou, né? Poxa, você está falando de uma fatia ali de 0,5% da população, 1% no máximo da população, no caso de Brasil, que consegue oferir um rendimento nessa proporção versus a média que a gente vê aqui no Brasil, que assim é muito pequena, o valor é muito menor do mês a mês comparado com aquela. E voltando àquele assunto de sucessão que você tocou, que eu já vivenciei, já vi até em casos aí de vida pessoal, muitos conflitos nesse momento da sucessão exatamente. Você tem aquela empresa que todo mundo brinca, né, foi fundada pelo avô, veio para a segunda geração dos pais aqui da turma, e quando vai para a terceira, que seriam os netos ali do fundador original, começa uma certa confusão, porque cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma visão do que acha que é certo, estudaram A ou estudaram B, estudou fora do país, ou aqui mesmo, não importa, mas chega nesse momento aí, começa a ter aquele racha, e uma empresa muito próspera, né, até pioneira, muitas das vezes, em determinado setor, seja no varejo ou de serviço, indústria, ela começa a despedaçar por uma questão ali societária dessa sucessão. Isso é muito comum. Que é mais comum do que todo mundo pensa, né? E a gente não nem precisa falar aqui de empresas gigantescas. Empresas familiares, pequenas, às vezes patrimonialistas mesmo, né? Sim. A empresa, o empresário, enfim, foi na sua atividade profissional, foi ganhando dinheiro, foi comprando imóveis, por exemplo, colocando dentro de uma empresa patrimonial, e ele hoje vive lá, administrando as suas locações, tendo seus rendimentos, e uma filha virou médica, um outro filho virou engenheiro, e ninguém... O outro saiu do país. Ninguém tem um know-how, o outro saiu do país, isso está muito comum, inclusive, hoje em dia. E ninguém tem a manha, vamos dizer assim, de tocar aquele business. Porque é um negócio, de fato. Sim. Né? Virou um negócio imobiliário, por exemplo. Virou a renda da família, né? Aquilo. Para não falar de outros setores. E como que a gente resolve, por exemplo, uma coisa dessa? Quando tem um fundo por trás dessa estrutura, o que se evita e como? Qual é o porquê que essa camada do fundo evita esse conflito, que é muito mais comum do que todo mundo pensa. Sim. Acho que todos os escritórios, gente, de São Paulo devem receber, assim, se não toda semana, no máximo 3 vezes no mês, alguma demanda de conflito familiar decorrente de sucessão. Uhum. Como que o fundo evita isso, Timóteo? Assim, apesar de já saber a resposta, mas coloca aí do ponto de vista jurídico, o que faz essa briga não subir para o dia a dia da empresa como um todo? Porque a gente fala de acionistas versus empresa daí. Assim, parece muito óbvia a resposta, né? Sim. Bom, você põe um administrador profissional lá dentro. O grande problema é o conforto que você e a família vão ter em colocar um terceiro lá com o apito do jogo na boca para fazer o que quiser. Você vai se sentir confortável, você tem essa pessoa de confiança, efetivamente. Se você não tem, a figura do fundo passa a ser essencial, porque o gestor é o fiscal desse cara, é o que a gente estava falando. Pô, a empresa de imóveis, de repente ela vai virar madeireira, peraí, não é assim, isso. Você levanta a mão e fala, administrador, o que você está fazendo aí? Não vou aprovar que você passe a comprar áreas de floresta para vender madeira. E aí acaba que o gestor começa, de certa forma, a amortecer... Ele priva os acionistas, os beneficiários final desse tipo de problema. Né? E eles passam a ser efetivamente os rentistas daqueles bens que estão dentro da empresa deles. E eles, né, às vezes as pessoas acham que passar uma empresa para o fundo, você deixa de ser o dono da empresa. Você não deixa. Sim, né? Juridicamente você deixa. Você passa a ser cotista de um fundo que investe naquela empresa. Né? O dono da empresa passou a ser o fundo. Mas na prática você não deixa. Muita gente não quer deixar, né? Quer às vezes continuar lá na atividade da empresa, quer continuar de olho. Não é o ideal, porque você tem uma série de problemas fiscais, ou não problemas, mas dificuldades fiscais quando os cotistas estão lá no dia a dia, ou estavam mesmo no dia a dia, né? Óbvio que tudo precisa ser bem pensado e estruturado na hora de colocar o fundo de pé, você sabe bem disso, que você passa por isso todo dia. Mas eles são os donos da empresa, quer dizer, eles que conhecem. Ou mesmo o patriarca, ele ainda não faleceu, ele só fez a sua sucessão, ele quer continuar olhando o que está acontecendo na empresa. Mas também não quer, de certa forma, colocar a mão no vespeiro que virou a briga da próxima geração. Exato, né? Exatamente. E a gente já viu de tudo lá no escritório, assim, consultas do tipo, eu quero deixar 1/3 para cada filho, eu tenho 3 filhos, 1/3 para cada filho, mas eu não quero que o meu genro ponha a mão em nada. Porque eu não gosto dele. O outro pode porque eu gosto dele. Então, assim, são dificuldades que a gente vê, e dentro de um fundo,
você tem uma certa flexibilidade de fazer isso acontecer. Você cria classes de cotas diferentes, com poder de voto maior, poder de voto menor, faz um acordo de cotistas efetivamente entre eles, cria regras para impedir resgate de dinheiro, amortizações, quer dizer, todo mundo ali tem que estar de acordo para a gente acabar com a empresa ou vender todos os imóveis, enfim. Você consegue criar governança, né, de novo, dentro desse núcleo familiar que não está habituado com a atividade da empresa. E aí, dentro desse acordo, você acaba prevenindo que, eventualmente, uma parte que, antes de tudo aquilo acontecer, não mostrava nenhum tipo de insatisfação, mas depois, passado ali, vamos lá, o patriarca mais distante daquele dia a dia, ela começa a querer mudar a empresa de um lado para o outro, porque ela entende que daquele jeito ela vai ter mais futuro, vai ser mais rentável, etc. E as outras partes estão concordando, esse conflito, ao invés de ficar dentro do ambiente da empresa, ele para aqui dentro da governança do fundo, que vai ter ali o gestor para falar, cara, eu quero tocar para esse lado ou não, vai ser maioria de votos, ou se você for voto vencido, desculpa, você vai ter que ficar com a tua ideia para ti, ou você monta uma empresa à parte com a tua ideia, né? E aqui vai continuar desse jeito aqui. Você não vai levar esse conflito para dentro. Ou mesmo, vamos manter essa empresa e cria-se uma outra aqui embaixo, se todos concordarem, segrega o negócio delas. E o fundo serve um pouco para, entre essas, blindar essas atividades, né? Porque você às vezes consegue fazer isso até sem ter a tributação do que se fosse fora de um fundo, por exemplo. Né? Porque às vezes você tem uma empresa patrimonial que tem lá teus bens que você não quer perder aquilo que você passou a vida para conquistar, e ao mesmo tempo você tem uma atividade de risco, que pode ter um risco ambiental, trabalhista, alguma coisa que poderia contaminar esse patrimônio que você tem. Então o fundo ele serve para, de certa forma, segregar, né? Elas são empresas debaixo do mesmo fundo, mas suas atividades são segregadas. Elas não estão no patrimônio comum ali, que uma ação trabalhista de uma pode atingir. Até pode, mas você cria uma camada protetiva disso. E até esse ponto é importante, que é uma pergunta que sempre vem, Timone, que a gente sempre, mesmo sabendo, a gente prefere colocar, assim, por praxe aqui na América, advogado dentro desse contexto, para que as coisas sejam estruturadas com começo, meio e fim, pensadas no todo, né? Não só naquela coisa imediata, porque o imediato de hoje gera um novo imediato de amanhã, e se você soubesse do todo antes, você tomaria uma ação distinta, né? Mas quando eu tenho aquele fundo patrimonial que ele tinha ali uma empresa só, aí decide-se fazer essa cisão, abrir uma outra frente de negócio. Esse negócio vai pro vinagre, literalmente, aquela ideia genial que alguém teve, cara, a empresa quebra, vai para uma RJ, vai à falência e tal. Tá dentro do mesmo fundo. Qual que é o impacto disso na outra que tinha lá os ativos, por exemplo, imobiliários, sendo que o acionista no final, fundo, é o mesmo. O que pode eu ter de impacto aqui, no que eu já tinha, livre de qualquer gravame, garantia, etc. e tal, eram ativos, por exemplo, imobiliários, alugados, como a gente colocou aqui de exemplo. O que eu posso ter de problema aqui? Por que eu trago isso? Quando a gente vê investidores estrangeiros, eles sempre montam um fundo para cada empresa, um fundo por tese, ponto. Por mais que pareça mais caro, mas eles têm essa visão de um centro de custo para aquele investimento, até porque não são investimentos pequenos, né? Geralmente são investimentos, a gente fala sempre de centenas de milhões ou bi. Quando a gente traz para a nossa realidade Brasil, você vê muitas das vezes uma empresa patrimonial virar 2, 3, 4, virar um negócio maior, e o que acontece quando uma delas, dentro dessa mesma estrutura, tem um problema? Qual que é o impacto aqui nas demais? Separar essa resposta em tem que ter sempre em tranches, porque tem bastante detalhe. Eu sempre brinco que o fundo ele é um instrumento de blindagem eficiente até a segunda página, né? É a mesma coisa você ter um carro blindado. Existem vários níveis de blindagem. Depende da arma que você vai enfrentar, ela funciona ou não. Não adianta eu ter uma blindagem 3A, que acho que é a mais comum, para enfrentar uma bazuca. Não vai funcionar. Meu carro vai explodir igual. Então a minha blindagem não funciona de nada. Com 38 ela vai funcionar. Então assim, esses níveis de blindagem em fundo, ela funciona. Então assim, se você tem um problema trabalhista, uma coisa pequena que não vai interferir efetivamente na capacidade de pagamento da empresa que está sendo acionada, ele funciona muito bem para blindar. Agora, se você tem um problema muito maior, como você colocou, uma RJ, uma falência, pode ser que essa blindagem não funcione, porque você tem os institutos da desconsideração de personalidade jurídica, tudo isso que pode alcançar lá. É um pouco mais demorado, é um pouco mais complicado. Os magistrados, né, os juízes em si, eles, na média, não entendem muito como funcionam os fundos de investimento. Assim como estrangeiro não funciona, sim. É difícil para eles o entendimento também dessa forma de condomínio e tudo mais. Então, muitas vezes a gente vê pedidos de desconsideração de personalidade jurídica de fundo. Isso não faz sentido. O fundo ele não tem a personalidade jurídica, né? Então, justamente pela forma de condomínio dele. Então, você cria uma dificuldade, vamos dizer assim, para se chegar naquele patrimônio, né? Isso, às vezes, essa questão de tempo é muito importante. Agora, de novo, dependendo do problema que você tem, a estrutura de fundo não vai funcionar.
o que é legal do fundo? Como ele é um ativo financeiro, a cota do fundo é um valor mobiliário e um ativo financeiro, né, por consequência, você está protegido pela questão do sigilo fiscal e bancário. Então, ninguém tirando o próprio administrador do fundo e você mesmo sabe que você é o dono daquele fundo. Né? Obviamente o fisco sabe porque você declara no seu imposto de renda, né? Mas você está protegido. Então, se um terceiro vai lá, bom, eu quero saber quem é o dono do fundo America Private Equity Leite Tosto aqui. Não vai saber. Né? Não tem como saber. O juiz, ele até pode pedir, mas ele vai ter que declarar a quebra de sigilo bancário para que o administrador informe que é algo extremo, ele tem que realmente ver a necessidade daquilo para ele pedir. Exato. Não sei se você já recebeu, mas vira e mexe, administradores recebem questionamentos judiciais do juiz perguntando, bom, quem é o cotista disso aqui? Você fala, olha, juiz, eu posso te falar, mas eu preciso de uma ordem de quebra de sigilo bancário, porque, que é o normal. Por regra, eu não posso dizer quem é. Né? Então, não é tão usual você ter, mas acontece. E aí tudo depende do tamanho do seu problema, se essa blindagem do fundo vai funcionar ou não. Mais uma vez aqui, a gente está falando que com acompanhamento devido, né, do gestor, administrador, né, da situação dessas empresas, poderia ser feito um trabalho preventivo para reorganizar o que potencialmente tivesse o maior risco de dar problema em uma outra estrutura, a fim de não contaminar o patrimônio saudável que estava aqui. É isso. E aí justamente essa dificuldade de entendimento da estrutura entra o porquê que o estrangeiro faz um fundo para cada empresa investida no final do dia. Porque por mais que você tenha essas empresas separadas, uma não vá responder diretamente pelo patrimônio da outra, não raras às vezes a gente vê juiz desconsiderando totalmente esses institutos e atingindo os bens da outra, porque ele viu que são empresas que estão debaixo do mesmo chapéu, vamos dizer assim. Sim. Então não é... No Brasil é relativamente comum, apesar de não deveria acontecer, mas é relativamente comum a gente ver juízes explodindo esse tipo de estrutura e, enfim, desconsiderando todo o arcabouço regulatório que você tem em torno disso. Até vocês, quando vem investidor estrangeiro, que é normal para vocês lá, usualmente, como são grandes aquisições, né, são sempre representativos os valores ali envolvidos, vocês também passam essa recomendação de fazer um fundo por grande investimento, até porque o valor do custo em um produto grande, ele é relativamente pequeno, né? Diferente de você pegar uma empresa ali que vale, sei lá, seus 20, 30 milhões, comparado com essas transações que a gente está falando de investidor estrangeiro, que são de 400, 500, 600 milhões, o valor do custo da estrutura, em termos percentuais, é muito diluído. Não vou dizer que a gente recomenda, mas dentro da definição da estrutura para a operação em si, muitas vezes acaba sendo o ideal. Tá? Até porque as empresas às vezes são segmentos muito diferentes de riscos de atividade diferentes. Né? Então, eles preferem separar. Às vezes separam até o próprio administrador para segregar risco. Você tem um risco de, vamos dizer, falha na atividade operacional ali pelo administrador, pelo gestor. Então, eles separam, conhecem vários players e vão tocando com diferentes frentes, tá? O estrangeiro tem algumas peculiaridades, né, que ele precisa ter a conta que a gente chama de 4373 aqui, né, que é a conta para investimento, um banco representando ele e tudo mais. Muitas vezes essa instituição financeira que acaba fazendo a frente de escolha. O investidor estrangeiro ele não conhece efetivamente o administrador aqui, né? E dos bancos gringos, vamos dizer assim, são poucos os que ainda têm esse tipo de atividade aqui, né? Quase nenhum, na verdade, né? Porque a gente tinha lá no passado o Citibank, né, com a área de administração fiduciária. Principalmente de fundos imobiliários, que era muito forte. Que era fortíssimo, né? E dado os problemas que eles tiveram com crédito, salvo engano, puxando aqui de memória, foi uma decisão institucional lá de fora de parar com esse negócio de administração de fundo aqui no Brasil. Foi uma grande perda para o mercado local, né? Porque acho que era o banco estrangeiro com maior representatividade nessa área de atuação. Tínhamos também, não sei se ainda funciona, se ainda está viva essa área de prestação de serviço do Deutsche, que também possui essa questão de ser muito procurada por investidores estrangeiros para conta de não residente, né, de 4373. E não me recordo, BNY Mellon, que é global. Você tem esses players de fundos de liquidez, né? Que são mais fundos de liquidez. Multimercados, os FIFs, né? Eles não entram mais no produto estruturado pelo risco que eles enxergam dessa estrutura também, né? Nem os grandes players brasileiros, os grandes bancos brasileiros entram nesse business. Porque é um business que você precisa estar de olho. Então não adianta eu montar... Então é escalável para eles, de certa forma. Não entra na esteira tão escalável que eles gostam. Assim, igual um FIF. Eu acho que eles medem muito risco-retorno, né? Quer dizer, é muito mais interessante para um banco estar com um fundo de liquidez lá do que um fundo que carrega uma empresa, né? Os riscos que ele assume nessa atividade, para ele não vale a pena. Porque é um fundo que não paga uma remuneração tão interessante, muitas vezes não paga uma performance, porque se é o empresário que monta o fundo para a própria empresa, ele vai dizer, bom, para que eu vou pagar performance? A empresa é minha, quem faz o business sou eu. Então eles não alcançam uma remuneração. Óbvio, se você alcança um volume, torna-se interessante.
mas eles não querem assumir esse risco. Nenhum dos grandes... É um risco muito dísparo em relação ao fundo de liquidez tradicional, Muito. né? E outra, assim, não é a questão só do risco, né? Eles não querem assumir a obrigação de ficar de olho naquilo. Que é o que a gente está falando, esse é o papel essencial do gestor nessa história. Né? Ele tá de olho nos ativos lá, ele não deixa o negócio correr solto. E num grande banco ele vai montar uma área gigantesca para fazer esse tipo de monitoramento, não é o core business dele. Né? Por isso que você pega hoje os maiores players de administração de fundos estruturados, são players independentes. Né? Tirando os fundos imobiliários listados, que aí eles exigem placa, que você tem bancos aí, né, que fazem... E que é um risco diferente também, né? Porque no final são imóveis, né? Até, voltando a esse tema... Nem de imóveis eles gostam de fundo de papel imobiliário. Diferente é fundo de papel, que o de imóveis tem casas que não querem fazer. Não querem. E mesmo assim eles contratam alguém que tem o know-how da atividade imobiliária. Então, vou ter um fundo de shopping, eu quero um consultor aqui que saiba fazer... Que tem um ótimo histórico, né, na área de shopping. Que saiba tocar esse business. E daqui que saíram também alguns especialistas do setor, né? Você falou de shopping. Eu me recordo até então era uma gestora, hoje é uma administradora, uma DTVM de mercado, que é a Red, que especialíssima em shopping, especialista em operações desse tipo, a tal ponto que eles resolveram verticalizar em um dado momento no passado e falou, cara, peraí, eu sei muito mais desse business do começo ao fim, nessa área específica de real estate, de shopping, que é o que eles trabalham, não está fazendo sentido eu ficar procurando administrador, quase ninguém está querendo fazer um ativo com tijolo ali de fato. O pessoal, como você falou, quer muito papel, porque é algo simples, entre aspas, né? Tem rating, tem o estruturador, tem o securitizador. É fácil de você precificar, né? No final do dia, quanto vale aquele ativo financeiro? Vale que ele é menos questionável, porque aí vira no crédito, tem aquela esteirinha de atrasou, tem a reguinha de PDD, né? Tem os mecanismos, mais uma vez, escaláveis para você aplicar para todos os produtos de forma equânime. Então, mais uma vez, não é se preocupar se aquele imóvel ainda existe, né? Se aquela construção ainda está lá, se já foi demolido, ou se veio uma chuva aí torrencial, um tornado, que até isso agora nós temos aqui no Brasil, e levou aquilo ali embora, e aí se cobrar, se o administrador também acumulava a função de gestor, acionar seguro, todo o trabalho, né? Todo o negócio envolvendo aquilo ali, cara, que não é trivial. E aí realmente precisa do especialista, né? Precisa do especialista daquele setor para cuidar direito, porque... O ativo em si, cara, se a gestora ali não entende mesmo de imóvel, não tem engenheiro no grupo, no time, para estar lá o tempo todo, ver manutenção, etc e tal, cara, o pessoal perde dinheiro do investidor no final do dia. É uma das modificações que a CVM está propondo agora na audiência pública que ela abriu para fundos imobiliários, né? Assim, do gestor ter um papel um pouco mais ativo nisso, porque hoje fica na mão, nem o próprio gestor no fundo imobiliário tem esse know-how muitas vezes, né? Ele acaba passando isso para frente para o consultor especializado, que é um terceiro contratado. Nos fundos de private equity é um pouco diferente, porque o gestor ele conhece como funciona o private equity. De novo, ele não conhece da atividade da empresa, quem conhece é o empresário, né? Mas pelo menos ele sabe como lidar com o ativo. O papel dele ali está bem definido, é mais maduro, na verdade. Ele sabe como lidar com aquela empresa que, né, seja a atividade dela qual for, como lidar com ela dentro de um ambiente de fundo. Nessa área de real estate, quando a gente fala de fundo de tijolo, né, que é o termo que o pessoal gosta de usar, você acha que tem muito player independente, fala aqui em forma quantitativa, que não entende tão bem do core business imobiliário tijolo e que se aventurou, por exemplo, por essa via, ou não? Você acha que tem, do que você teve contato, tem mais uma pessoa que realmente é especialista naquilo, que já tem ali um histórico de desenvolvimento, por exemplo, imobiliário, ou seja, conhece desde a fundação do imóvel até ele estar pronto e de repente não é bom na alocação, na administração da alocação, então ele vende o ativo final. Porque a gente sabe que no mercado sempre tem o pessoal novo entrante que fala, pô, eu estou negociando aqui com os investidores de assumir o fundo tal, mas o cara não tem uma equipe ou um know-how daquele business que está ali dentro daquele fundo. E a gente pode falar de uma participação num shopping, a gente pode falar de um galpão logístico, o pessoal fala, galpão logístico é fácil. Não, vai negociar com o inquilino, que é um player internacional, que tem que ter um processo assim, assado, que vai falar da manutenção, né? Porque aquilo ali foi um BTS lá de trás, então você vai assumir aquele BTS lá de trás, que de repente tinha algum vício no contrato, tinha algum erro ali jurídico, o pessoal acha que simplesmente assumir, e às vezes não é bem assim, porque ele vai encontrar só ali... olhar a receita entrar. Né? Só olhar a receita entrar. E você já teve experiência de pegar uma pessoa, cara, entrei aqui, poxa, num produto que eu achei que era meu skill, não é maldade, eu achei que eu dava conta disso aqui, que isso aqui estava transparente para mim, e quando chegou lá era mais difícil do que ele pensava, era mais complexo aquele produto do que ele conseguia ver de fora. Fala em complexidade mesmo, né? Porque o pessoal acha que imóvel é fácil. Simples, não é bem assim. Não é simples.
Apesar de que esse mercado imobiliário, e acho que dos fundos imobiliários, está bem maduro no Brasil. Eu acho que a gente tem players muito bons, pessoas que entendem muito do mercado imobiliário, principalmente de renda, né? Quando a gente vai para essa linha de shopping, de ativos Que é o imobiliários. que mais tem na bolsa, na verdade, galpão voltado para logístico. renda. Acho que a maioria da bolsa são papéis, né? Fundos de Você acha papel. papéis? Mas acho que o maior volume de investidor são fundos de tijolo para renda. O de volume Shopping, de investidor. logística, laje, você tem vários segmentos de renda diferentes. Opinião tua, o mais seguro para o investidor, assim, falando de público geral aqui, fundo de tijolo nessas grandes casas ou fundo de papel, também grandes casas, mas não estou colocando aqui casa grande ou casa pequena, mas em termos de segurança, falando aí do investidor público geral, o cara que coloca o dinheiro e não olha. Apesar de parecer tudo igual, são coisas totalmente diferentes, tá? Vou te explicar o porquê. O fundo de papel, no final do dia, é crédito privado. Exato. Né? O fundo emprestou o dinheiro para alguém, diretamente ou indiretamente. No setor imobiliário. No setor imobiliário, seja para executar uma obra, antecipar um contrato de locação, mas você está dependendo de um crédito ali, de um recebível que alguém tem que te pagar. Muitas vezes são pessoas AAA ali, um rating fantástico, né? Grandes companhias de educação, multinacionais, que torna teu risco muito menor. Muitas vezes são incorporadores pequenos, dependendo ali da execução de um empreendimento específico. Se por acaso a venda não performa bem, se a obra atrasa, você vai ter problema. Você vai ter um problema para receber aquilo. Então, muitas vezes as pessoas investem nisso olhando R$1 por cota, lá, o famoso 1% ao mês, e esquece de ver efetivamente o que está no final da fila. Então, se alguém realmente vai se aventurar nesse mundo, a minha recomendação é olhe não só o fundo de papel, mas também o de tijolo, porque depende do tijolo que você tem lá. Eu tenho um shopping, eu tenho logística. Para que lado vai a logística? Logística é um mercado que a gente tem uma oportunidade incrível agora com a reforma tributária, porque a gente vai ter uma movimentação. Hoje não tem, né? A gente estava até brincando no escritório, né? Você tem a situação de Extrema lá, por exemplo, que foi feita porque são centros logísticos que desovam boa parte das mercadorias em São Paulo. Exato. Com a alteração do regramento, de onde vai ser tributado isso, a tributação do destino agora, não muda nada para ele estar em Extrema ou estar em Cajamar, não. Porque a tributação dele vai ser de São Paulo. Exatamente. Então, existe uma oportunidade boa. Para cá, né? Assim, quando você pensa em São Paulo, os grandes centros, então, por exemplo, para a Extrema vai ser péssimo, né? Ela vai ter que se reinventar do que fazer com aquele monte de galpão. Tá cheio de fundo que tem galpão em Extrema, por exemplo. Então, olhe o que é o ativo efetivo final desses fundos. É fácil de ver, eles são abertos? Nem sempre. Nem sempre, exato. Você tem que sempre olhar os relatórios, periódicos e tudo mais. Na prática, todo mundo olha o quanto que esse fundo está distribuindo. E é um perigo, porque muitas vezes o fundo tem muito caixa e está queimando caixa para manter a distribuição alta. E é difícil para um investidor normal, não tão conhecedor, né, dessas áreas, porque a gente brinca, investir o dinheiro não é tão simples, o pessoal pensa que mas não, senão não teria tanta gente, consultor de valores imobiliários, gestor de patrimônio, family office envolvido nisso, para de fato tornar esse retorno possível, porque aquele conceito que o pessoal tinha antigamente, investir em imóveis tijolo para renda, é algo seguro. Nem sempre, porque até um galpão logístico com baita inquilino, só que com problemas estruturais de construção, ele vira um problema. E, em tese, é tijolo com bom inquilino. Da mesma forma, a gente tem aqui o crédito. Posso ter um fundo cheio de crédito de incorporadora menor, desenvolvedora menor, e por efeitos até alheios à vontade dela, efeitos macroeconômicos como um todo, as coisas não andarem como todo mundo estava pensando, inclusive o gestor, e você ter ali um default gigantesco na carteira, e também aquele R$1 por cota virar 0,70, virar 0,60, e não se tornar algo mais tão interessante assim. Então, acaba que nenhum relatório, acho que disponível a público, ele traz tanto conhecimento, tanta transparência para um novo entrante naquele produto, quanto quem já estava dentro acompanhando e que não está com alguma consultoria, com alguém de fato fazendo esse olhar ali a fundo daquele ativo para ele. Alguma coisa disso muda, por exemplo, nessas reformas que a gente está tendo de imobiliário? Acho que não, né? Porque é mais o quórum de assembleia que está sendo visto. Eles não entram tanto no detalhe. No informacional não está mudando. Não, eles trazem um pouco mais de responsabilidade para o gestor no final do dia, o que já foi feito lá na 175, sim, né? Então, você comentou lá atrás, né? Uma gestora que você comentou agora há pouco aí de fundos imobiliários, que é super séria. Então, busque sempre uma gestora e um administrador que seja sério, né? Que saiba estar monitorando aquele ativo, saiba que tipo de ativo ele deve investir ou não. Fundos híbridos é uma boa opção, porque você vai ter um pouco de tijolo, um pouco de tudo ali, então tende a ser mais equilibrado.
E até existem FIPs, né, de investimento imobiliário Sim, de também, desenvolvimento principalmente, né? que tendem a ter um retorno muito maior, porque você entra no equity do projeto, você não é um mero credor com uma remuneração pré-fixada ali, né? Você participa efetivamente do resultado final daquele empreendimento, num movimento muito próximo que o brasileiro está acostumado a fazer, né? O brasileiro mais sofisticado ali, de investimento imobiliário, que é aquele modelo de SCP, né? Que ele entra colocando um dinheiro antes de aprovação de projeto, né? Entrando junto como um padrinho do projeto imobiliário ali. O FIP é um ótimo mecanismo para você fazer isso, por exemplo. Por quê? Porque você vai blindar parte desse patrimônio, você vai ficar numa mesma situação de SCP, você vai ter o teu resultado distribuído hoje isento de tributação sobre dividendos, e no final do dia, você ainda está agregando uma governança nisso, porque alguém está olhando para você se aquele desenvolvedor da SCP, né, do projeto final, está fazendo como deveria, se ele está seguindo o cronograma, se ele está evoluindo com a obra, se ele está usando teu dinheiro para a obra. Então, acaba que o gestor acaba pegando esse papel de gestão de projeto em si, com a obrigação de até de visitar, obviamente, né, esses empreendimentos como um todo. Ele tem a responsabilidade direta, né, sobre aqueles investimentos realizados. Ele deveria ser a pessoa que controla o caixa que está indo, né, para aqueles projetos também, até para fazer aquela dosagem de, olha, eu vou te dando conforme você evolui, né, aquele famosa medição. Que nos outros tipos de fundo, quando tem aquela figura do gestor, né, de obra, é algo bastante difundido, mas, mais uma vez, aqui a gente torna isso possível via FIP, usando ali SPS/SCP, um bom gestor... Muito conversível, né? Você nem precisa sofisticar tanto. Ou fazendo esse mútuo conversível te protege, mais uma vez, né? Tudo deu errado, cara, ó, meu stop loss está aqui. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Né? Então, aqui acho que mais uma vez a importância de você ter essa discussão. Pô, mas é só um desenvolvimento aqui de um loteamento. Que risco que eu poderia ter? Cara, vários. Né? Vários. Vou te dar um exemplo prático. A gente já pegou um loteamento que, no meio das obras, a escavadeira puxou lá, achou moçada. Pô, o que é isso? Deve ser coisa do crime organizado. Cara, era um cemitério indígena de não sei quando. Pô, a obra ficou embargada 3 anos. Cara. Nossa. Então, assim, e ainda tiveram que mudar todo o projeto, fazer o quê? Um memorial. Então, assim, acontece. Né? E aí não tem auditoria que pegue isso, porque ninguém foi cavar o terreno antes para ver. Aí é coisa do acaso mesmo, um pouquinho de má sorte. Né, um pouco de má sorte, do empreendedor. Mas aí você tem que ter um gestor bom. Bom, o que a gente vai fazer? Porque se você larga na mão do empreendedor, ele vai falar, cara, esse empreendimento micou, eu vou tocar o outro que eu tô fazendo. Abandona a obra e vai pro próximo. Né? Puta, beleza, vou pegar o dinheiro do cara e vou fazer outra coisa, vou tocar o outro empreendimento, depois eu acerto com ele, a hora que liberar eu volto. Se você não tem um gestor para ficar em cima, isso vira um problema para você. Então, acho que aqui reforça bastante nesse papel a importância dessa governança, o investidor que às vezes faz muito na pessoa física, na sua holding, por exemplo, seja imobiliário ou patrimonial, sua holding de participações, sai fazendo, confundindo até tirando a atenção dele do ramo empresarial que fez ele conseguir juntar aquele recurso, ele acaba desviando uma parte da atenção dele, achando que ele está dando conta de gerir tudo isso daqui, falando, pô, mas a estrutura de um fundo é cara. Dado a responsabilidade e tudo que o gestor e o administrador vão fazer do ponto de vista de governança, fica barato. Se você parar para pensar no tempo que ele deveria, de fato, dispensar para fazer aquilo, que ele está deixando de olhar para o negócio dele, que é o que fez o patrimônio dele chegar a ter determinado patamar, ficou barato ter o fundo para tocar aqueles projetos e mais, né? Ter o diferimento tributário sobre os ganhos do que está sendo vendido também, né? Que, querendo ou não, é uma conta relevante a ser feita. Que é uma conta relevante. Não pode ser o objetivo único, mas geralmente faz parte da conta que se faz. Lógico, faz parte e geralmente é o impacto financeiro maior que você tem nessa história, sem dúvida nenhuma. E aqui, Timone, a gente está até chegando na parte final aqui do nosso tempo. Uma mensagem aqui, tu e o escritório aqui do Leite Tosto como um todo, para os investidores finais, né, falando aqui do pessoal que está buscando um norte para uma reorganização possível ainda esse ano, aquela coisa sendo bem feita dentro da norma, ainda dá tempo ou não dá, já está perdido, já não tem mais o que fazer, ou ainda dá tempo de ser feito. E também para os gestores como um todo, que estão ali batendo na porta de administrador A, e B e C, principalmente nessa nossa área de private equity, estão vendo prazos cada vez mais longos do pessoal colocar um fundo de pé. Você já trabalhou conosco em vários casos que sabe da prioridade que a gente dá para projetos novos lá na América. O que você consegue passar para esse cara? Dá tempo ainda de mexer? Tem tempo ainda de fazer as coisas direito? Sem ter uma liability gigantesca ali já no ano seguinte? O que você tem aí de recado para passar para a turma? Tempo dá, tá apertado. Tá apertado, mas dá. A gente no escritório, inclusive, está trabalhando em bastante assunto
ligado aí à reforma tributária, à questão da tributação de dividendo. Talvez o grande gasto de tempo que você tem na hora de montar uma estrutura dessa é fazer as coisas direito, né? Não é sair montando porque alguém me disse que é melhor fazer assim, porque a conta vem depois. Então, e vem assim, mais cara, né? E vem muito mais com cara. multa e tudo mais. Muito mais cara, porque você vai ter não só as penalidades do próprio físico, como ter que gastar com a sua defesa. Então, vale a pena perder 1, 2 semanas agora, sim, pôr a bola no chão, ver onde é que vai ter impacto, onde é que eu vou melhorar o meu lado fiscal, ou agregar alguma coisa em questão de sucessão, de governança e tudo mais. Vou efetivamente ter uma economia que faz sentido nesse momento ou não, e um benefício a longo prazo que faz sentido ou não, mas dá tempo, assim, tá apertado, dá. E pensar também em usar essa estrutura para mais coisas além de apenas o fiscal, né? Até para aquele... A sucessão, para mim, acho que é a bola da vez, vamos dizer assim, né? Você consegue... antecipar o movimento. Nesse momento você vai conseguir agregar uma eficiência nessa questão de dividendo, uma eficiência na questão de sucessão, com uma economia fiscal relevante aqui, né? Nessas duas frentes, tá? Porque a gente está falando assim, só da questão do TCMD, um aumento de 4% para 8%. Sobre o todo, a valor de mercado, né? É muita coisa. Do que aqui, você vai dobrar o imposto que você pagaria. Então, fora o risco ainda de ser mantida a questão de considerar valor de mercado dos bens. Então, isso é questionável esse valor de mercado. Se 8% é valor de mercado, em vez de 4% sobre o valor histórico. Então, você tem um impacto... Tem casos de mais de 10 vezes, né? Sim. O valor, muito mais. Valor histórico do que valor muito atual. Mais, porque você tem famílias que vêm carregando os bens há muito tempo. Né? Tá na segunda, terceira geração. E muitas vezes com desafios ali próprios. E a questão do fundo, ela se tornou muito mais ágil, né, nos últimos tempos. Um dos benefícios que a CVM fez aí nesse meio tempo foi agilizar essa questão de constituição de fundos, estruturação. A Deus. Então, assim, estruturando bem, você consegue pôr de pé. Quanto tempo você faz lá? 5 dias? 5 dias dá para colocar de pé, ter no escritório, né? Porque se não tem no escritório... CNPJ do zero, né? Não tem mais aquela história de prateleira que muita gente vende. Pô, eu tenho fundo de prateleira, eu tenho empresas de prateleira. Cai bastante desuso, né? Porque a velocidade, antigamente, para quem não sabe, a gente tinha que entrar com a junta, receita, etc e tal, para depois avisar a CVM que tinha um fundo. Era um processo que demorava ali 20 dias, mais ou menos. E mais antigamente, ainda antes da lei da liberdade econômica, ainda tinha que o custo do cartório, né? Sim. Que era bem representativo, né? No caso de fundo fechado. Hoje em dia, você cadastra hoje lá os dados básicos da estrutura, do nome do fundo na CVM, amanhã já tem um CNPJ, você já vai para abertura de conta, e nesse meio tempo, enquanto não vem abertura de conta, já tem equipe trabalhando em regulamento, política de investimento, valuation, tem coisas ali andando separadas. Óbvio que o único desafio que fica a depender da estrutura é onde vai abrir conta, se vai ser regularmente no banco que a gente usa, no banco comercial que a gente usa, se a pessoa quer em algum lugar específico que de repente a gente não tenha nunca trabalhado, mas falar de abrir onde nós já temos é o que você falou, cara, 5 dias tá de pé, desde que no paralelo, obviamente, tem alguém fazendo diligência jurídica, olhando o contrato, assim, não dá para ser sequencial, tem que ter paralelo para você dar agilidade, uma coisa que a gente sempre fala lá, e sempre quando a gente aciona vocês no Leite Tosto, cara, vai olhando isso daqui porque eu tô tocando a parte de cá, tem uma parte que da burocracia que a gente toca por aqui, e preciso de diligência jurídica, preciso de contrato, ou revisar um contrato do zero. Muitas vezes é até mais fácil pegar um contrato do zero partindo do próprio escritório do que pegar uma revisão de um documento que vocês não têm familiaridade, né, que tem esse ponto também como um todo, e falar, poxa, peraí, tem coisa faltando aqui, e aí você começa a apontar o que está faltando e começa a mudar termo. Gasta mais tempo, né? Peguei um tal de fundo de prateleira aí uma vez, que quando a gente foi olhar, o fundo, na verdade, já estava em funcionamento há 5 anos, tinha um monte de passivo pendurado nele, e o administrador vendia como se fosse um fundo de prateleira. Não, é só mudar o nome aqui, segue o jogo. Bom, quando a gente foi olhar, tinha processo em cima do fundo, tinha um monte de coisa. Quase que o administrador coloca o cara numa roubada dessa. Então é perigoso, vale a pena montar do zero. É um trabalho a 4 mãos, vamos dizer assim, né? Porque é o lado do escritório com o lado do administrador, e até agregaria mais 2 mãos aí nessa história, que é o contador, porque o contador da empresa lá também é essencial nessa história. Sim. Ele precisa participar e entender o que vai mudar na forma de contabilizar e tudo mais. Então, dá tempo, tá apertado, mas fazendo sentido, vale super a pena. Porque a gente tem algumas brechas aí relevantes que a norma está deixando, até propositalmente, eu acho, tá? Eles não quiseram também fechar absurdamente a porta. Não quiseram ser tão punitivos assim. Exato, né? Exato. Porque eles sabem que tem veículos que são de fomento ao mercado mesmo, enfim, não querem travar absolutamente qualquer tipo de coisa. Então tem oportunidades, tá? Basta ver se elas cabem para a sua atividade ou não. Maravilha, Timone. Obrigado aí pela participação, por aceitar aqui o convite. Acho que é a primeira gravação nossa aqui da América, né, desse
esse podcast, a gente vai aproveitar aqui esse vídeo, primeiro como forma de orientar o mercado, orientar clientes e mostrar, né, um pouquinho, né, porque como a gente até colocou, tem assunto aqui para falar por várias horas, né, a parte que a gente passou aqui por cima e tem profundidade, mas no mínimo falar, cara, esse final de ano tem ainda como fazer, tem como fazer certo, com menos risco, porque zero risco eu acho que não existe, mas com risco muito, muito pequeno, assim, muito controlado do jeito correto. Deixar aqui aberto sempre. No canal a gente vai marcar aqui o contato direto do Francisco Timoni, no Leite Tosto, o nosso contato direto da América, que também sempre é à disposição. Quando vocês forem falar de fundo em participações, acho que olhar aqui com carinho a gente, o histórico que a gente tem, a celeridade que a gente dá e o apoio que a gente tem, principalmente por contar com profissionais do quilate aqui do Timoni, nos ajudando, que a gente acaba falando, se não for todo dia, no máximo dia sim, dia não. Acho que é todo dia mesmo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando do primeiro podcast. Espero voltar. Opa, tem que voltar. A gente combina, números ímpares venho eu, número par você chama outros. Então. Tá, fechado. Combinado. Obrigado, Timoni. Obrigado eu.